também já entrou, acho que a gente está com um coro bom da turma já. Legal. Vamos começar então, né? Vamos. Vamos lá, então. Gravando. Gente, boa noite a todos. Bem-vindos também aqueles que não são do componente curricular, criação editorial. Queria começar agradecendo enormemente a generosidade da Amanda, que aceitou participar e compartilhar um pouco de sua experiência, de seu saber nessa área, né, que eu imagino que suscita tanta curiosidade a todos nós, né, que é a parte que é ser editora, né, como nasce um projeto de um livro, como um livro sai da gaveta de um escritor e chega até nós, público, numa livraria, né? Então, eu vou apresentar aqui a Amanda. Amanda Orlando é graduada em Ciências Sociais, com área de concentração em Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e em Letras, Português, Inglês e suas literaturas, pela Universidade Veiga de Almeida. Tem pós-graduação em Gestão e Marketing Editorial pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e especialização em Literatura Vitoriana pela King's College London. Já atuou como tradutora, revisora e professora universitária e, desde 2015, é editora sênior da Globo Livros. Antes, foi coordenadora editorial da Intrínseca, editora de aquisições da Rocco e consultora da Record, La Russe, Ediouro e Nova Fronteira, entre outras casas editoriais. Foi responsável pela edição de obras de autores como Margaret Atwood, Paulo Coelho, J.K. Rowling, Stephenie Meyer, Anne Rice, Laurentino Gomes, Rita Lee, Ednei Silvestre, Rodrigo Álvares, Ana Paula Araújo e Roxane Gay. Não sei espero ter pronunciado bem. Bem, Amanda, bem-vinda ao nosso componente curricular, bem-vinda ao FSB. Agradeço novamente e te passo a palavra. Bem, gente, obrigada, Juliana, obrigada ao Marcelo pelo convite, boa noite para todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui nessa sexta-feira. Eu, particularmente, sempre acho muito bacana poder conversar sobre o trabalho de editor, porque, como eu costumo falar, é um trabalho muito de bastidor, né? Muita gente, assim, quando a gente fala que a gente é editor de livros, as pessoas acham bacana, acham curioso, mas acho que as pessoas não têm muita noção, na verdade, do que a gente faz exatamente, sabe? Acho que fica um certo vale em cima disso, e eu acho muito bacana também essa iniciativa da universidade de levar essa discussão, sabe, para o meio acadêmico, porque até muito pouco tempo atrás, quando eu me formei editora, na verdade, a gente tinha pouquíssimas formações acadêmicas voltadas para esse mercado, né? A gente acabava entrando, por exemplo, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na Rocco e eu bati na porta pedindo emprego, sabe? Foi basicamente assim, eu não tinha profissionalização nenhuma e eu não estava nem na faculdade ainda, eu fui fazer a faculdade depois. E era um campo assim que não era nada profissionalizado, sabe? Geralmente eram jornalistas que migravam para o mercado de livros e pessoas como eu que gostavam muito de ler e que por algum motivo acabavam indo parar numa editora. E eu acho que essa profissionalização já está fazendo muita diferença no mercado, sabe? Hoje em dia, quando a gente, né, contrata estagiários ou assistentes, a gente já pega, né, grupos com uma formação muito mais consistente do que, sei lá, 5, 6 anos atrás, sabe? Nessas primeiras turmas que estão se formando nesses cursos de produção editorial e de edição, estão fazendo toda a diferença, e eu acho que isso daqui a alguns anos a gente já está vendo esse resultado, né? Nas edições que a gente tem, eu acho que essa profissionalização cada vez mais está tornando o mercado mais dinâmico, mais interessante, sabe? Mais criativo. Então, a gente agradece muito a iniciativa de vocês também, que para o mercado eu acho que é essencial, primordial, está fazendo toda a diferença, sabe? Bem, eu queria começar assim, falando um pouquinho, né, que quando a gente fala assim, de editora, de mercado editorial, as pessoas não têm noção que são um mundo, assim, tipo, você tem editoras com perfis completamente diferentes, voltados para públicos muito diferentes, você tem desde, eu achei interessante até que o Marcelo, né, falou sobre a próxima aula, você tem editoras que se especializaram em livros de artista, livros objetos, tem editoras, como é a minha área editorial, que é uma área mais comercial, né, que são livros voltados para o mercado, para a livraria.
Você tem editoras de livros didáticos, que aí já é outra coisa completamente diferente, sabe? Parece que é o mesmo tipo de produto, né? É a mesma plataforma, mas a forma de se fazer, a forma de trabalhar e a forma de se comercializar isso é completamente diferente, é outro universo. Você tem editoras universitárias também, que já é outro universo completamente diferente, né? Tem as editoras universitárias, que são super importantes também, mas também já partem de outros princípios, com outros fins, né? Outras maneiras de se trabalhar. E, enfim, então, a minha experiência toda, né, eu sempre trabalhei em editoras comerciais, né, voltadas para o mercado, então posso falar um pouquinho, né, acho que a minha especialidade é essa, mas, claro, eu estou falando de um nicho do mercado que está longe de ser único, sabe, né, a gente tem também as editoras independentes que estão crescendo muito, ainda bem, estão dando um gás novo para o mercado, que é super importante, mas, enfim, eu vou começar falando um pouquinho, né, da minha trajetória. Eu comecei a trabalhar na editora Rocco, lá nos idos de... Nossa, eu vou até me entregar a idade aqui, né? Tipo, lá nos idos de 2000. Foi meu primeiro emprego e eu sempre trabalhei em editora, assim. Eu dei aula uma época, mas a minha principal atividade sempre foi relacionada a livro, assim. Eu entrei... É engraçado isso, que raramente, assim, conheço pouquíssimas pessoas que entraram no mercado editorial e saíram, sabe? Acho que é um pouco viciante. Você reclama, é difícil, mas as pessoas acabam que elas não saem, elas não ficam... E, assim, o que eu vejo é que o mercado, assim, nesses 20 anos, ele mudou muito, sabe? Tanto em termos financeiros mesmo, né? Que hoje em dia a gente tem um aporte maior do governo, que infelizmente, né, enfim, essa tragédia que a gente tem como governo está querendo tirar, mas desde 2004, os livros, qualquer produto impresso, né? Livros e revistas, eles não pagam nem o COFINS, aquele outro imposto municipal, que eu esqueci o nome. Enfim, mas são dois impostos que os... Isso, PIS e COFINS. Estou aqui com o meu marido aqui do lado que me deu uma cola. E desde 2004 que esses impostos não são mais cobrados, e tem um motivo por causa disso, né? Que a gente teve uma alta do dólar, que é muito dolarizado com papel e tudo isso. Então, para o mercado continuar viável, o governo deu um abatimento nesses impostos. E, realmente, tem até uma... Depois eu até posso deixar o link aqui, que está rolando uma votação popular para a gente tentar manter essa isenção das editoras, porque realmente, que aí, se o livro já está caro do jeito que está, sabe, tipo, com esses impostos vai ficar realmente impossível, sabe? Enfim, acho que a maioria dos editores vão ter que baixar as portas. Mas, enfim, desde de lá até aqui, a gente está tendo uma profissionalização grande no mercado, como eu falei, graças a esses cursos como o de vocês que estão abrindo. E uma coisa muito curiosa também, que eu tenho observado, né, de uns tempos para cá, que com as redes sociais, com essa interação maior que a gente está tendo com os leitores, principalmente eu que sempre trabalhei com aquisição, né, que é uma pessoa, né, que vai lá correr atrás dos autores brasileiros e estrangeiros, né, que tenta trazer novos autores para a editora, o meu trabalho mudou muito. Porque antes, né, a gente tinha muito essa impressão que a gente que apresentava os autores e os livros para o mercado. Agora a gente está trabalhando na via completamente oposta, sabe? São as pessoas que mostram e demonstram para a gente que tipo de livro elas querem ler, que assuntos interessam mais, e a partir desse interesse a gente vai correr atrás dos títulos, sabe? Isso é um movimento bem interessante também. Mas falando assim da gênese, né, de um livro talvez com um perfil um pouco mais comercial, que eu trabalho, a gente trabalha com duas grandes frentes, né, nas grandes editoras. A editoria de livros nacionais e a editoria de livros estrangeiros, né, que são dois mundos que conversam, mas que no nosso trabalho, na nossa lida cotidiana, são dois processos completamente diferentes. Na Globo Livros, eu sou responsável eu coordeno toda a parte de edição adulta. Então, esses dois guarda-chuvas estão sobre a minha coordenação. E eu vou começar falando um pouquinho do livro nacional, que apesar de ser um processo um pouco mais complicado, eu acho que é um pouco mais fácil da gente resumir como ele funciona. Né, eu faço para Globo Livros, é parte do Grupo Globo, então a gente recebe principalmente muito material de jornalistas da casa, pessoas ligadas ao grupo de alguma forma. A gente não é obrigada a publicar tudo, a gente passa por uma triagem, né? Tem coisas que realmente não vale a pena ou são muito específicas. Mas uma das fontes que alimentam, né, a nossa produção editorial nacional são dos autores que a gente chama da casa, né, que são, enfim, jornalistas, como a Ana Paula Araújo, né, que a gente lançou um abuso agora, que foi uma pesquisa incrível que ela fez.
E outros livros também de programas relacionados à TV, né? A gente fez o livro do JN, agora há uns 2 anos, fez um livro sobre a trajetória dos correspondentes internacionais. E também, assim, existem aqueles autores que a gente realmente acha interessante e a gente entra em contato e, enfim, corre atrás, faz uma proposta, conversa e a gente traz eles para casa, como foi com o Laurentino Gomes, agora também com o Anderson França, que é não sei se vocês conhecem, ele é um ativista aqui do Rio, que está morando em Lisboa agora, a gente vai publicar 2 livros dele. E então, a gente está lançando agora também um romance novo da Ednei Silvestre, e quando a gente fala de livro nacional, é um livro muito trabalhoso, mas, assim, na minha opinião, ele é mais gostoso de fazer, porque é um livro que você pensa nele desde a gênese. Às vezes o autor não tem nem um livro pronto, muitas vezes ele só tem uma ideia, mas não tem um livro pronto, como foi o caso da Ana Paula Araújo, que ela queria escrever muito sobre cultura do estupro no Brasil, que não tinha nada a respeito naquele momento. E a gente foi correr atrás de pesquisa, ela viajou o Brasil inteiro, eu viajei algumas vezes com ela, outras vezes viajou um pesquisador, então é legal porque você fica ali com o autor, só foram 4 anos, a gente trabalhando quase todos os dias naquele livro, desde a primeira ideia, sabe, até a pesquisa, até o texto. E aí depois, sim, tem todo aquele trabalho de texto, né? Revisão, preparação, diagramação, capa, mas é um trabalho mais gostoso porque isso, você pensa o livro desde aquele embrião até, né? A gente acaba se sentindo muito mãe do livro, né? Esses casos, Laurentino Gomes com escravidão também foi a mesma coisa. Ele, né, foi uma ideia que ele tinha, ele não estava nem muito certo sobre esse tema, mas a gente insistiu, no fim ele começou a pesquisar, achou que realmente era o grande tema da história brasileira, e realmente é, sabe? Acho que não dá para a gente falar sobre ser brasileiro sem falar sobre escravidão, sabe? E, enfim, são 3 volumes, né? Enfim, é uma trilogia, é uma coisa, uma série épica, assim, porque foi uma pesquisa gigantesca. Ele está, vou até com a prova aqui do 2º livro. Isso aqui vai virar um livro um dia, não sei se está dando para ver, né? A câmera está bem muito, mas se calhar máximo uma hora vai virar um livro. Mas, enfim, né, então, a gênese do livro nacional, ela surge com essa ideia, né, uma ideia do autor, às vezes o autor já vem até com o texto pronto, mas é um pouco raro, né, as pessoas não têm muita essa ideia, né. Geralmente, quando a gente compra a ideia de um autor nacional, a gente compra exatamente a ideia, porque geralmente o livro não está nem pronto ainda. Ok, depois toda essa fase de pesquisa, apuração, quando é um livro de não ficção, né, quando é um livro de ficção que o autor termina de escrever, passa o texto bruto para a gente. E aí, né, tem a leitura do editor, que é sempre a primeira, que aí a hora que os autores me odeiam fazem um boneco de voodoo, que você vai ler tudo e vai praticamente mandar ele mudar tudo, ele que ele quer matar. É o que eu falo, gente, tipo assim, tomar um banho de sal grosso, toda vez que eu devolvo uma revisão para um autor, dá vontade de tomar um banho de sal grosso, sabe? Eu sei que eles vão vir com um boneco de voodoo meu, sabe? Você vai pedir para eles mudarem tudo. E, claro, a maioria deles aceita, até porque a gente já tem aquele olho, a gente já sabe o que vai dar problema. Mas é sempre uma negociação, obviamente, a palavra final é sempre do autor, mas pelo menos eu tenho sorte de ter bons autores, que eu tenho um diálogo ótimo. Alguns são um pouco mais difíceis, mas acho que dos meus autores eu não tenho do que reclamar. Feito isso, né, o livro ele é diagramado, a gente tem na Globo Livros, a gente trabalha com uma diagramação padrão que ajuda muito a gente, que já é um modelo, às vezes para algum outro livro, um ou outro, Laurentino, por exemplo, tem uma diagramação especial, mas geralmente a gente usa a nossa diagramação porque ela é muito funcional, ela é prática, ela é fácil de ler, então a gente já sabe que não tem muito erro, a não ser livros, por exemplo, Laurentino, que geralmente são muito grandes e também tem uma especificidade de públicos. A gente pesquisou que a maioria dos leitores deles são pessoas com um pouco mais de idade, são pessoas mais idosas que têm muita dificuldade de ler fontes pequenas. Então, nos livros dele, a gente usa uma fonte maior, tem um projeto gráfico com uma fonte maior. Então, a gente tenta adaptar ao máximo, sabe? Quando é um autor assim, que já tem estrada, que a gente já tem um estudo de público-alvo, a gente sempre tenta adaptar essa diagramação ao público dele. Quando é um leitor um pouco mais jovem, a gente dá uma adaptada também, tenta deixar o projeto gráfico mais divertido, sabe? Então, depende muito, muito do perfil do público-alvo desse autor. Mas, em geral, a gente tem uma diagramação que ajuda a gente, que ela já é bem básica, bem assim, a gente sabe que ela funciona. Em seguida, esse livro ele vai passar por 3 revisões, que são revisões ortográficas mesmo, né? São aquelas revisões de texto, e que por mais... Esse acho que é o pesadelo de todo editor, que a gente vai, revisa, quando o livro está pronto, a gente abre, a gente pega um erro, sabe? Fato. Mas a gente deve tentar fazer o possível para não passar nada. E, em seguida, é aquela discussão de capa, a gente tem um capista
dentro da editora, mas como é muito fluxo, né, hoje em dia, com a pandemia, a gente diminuiu bastante o número de lançamentos. A gente lança de 10 a 15 títulos por mês. Em épocas normais, a gente costumava lançar 30. E a gente tem vários selos, né? Tem o Globo Livre, tem a Biblioteca Azul, que é nosso selo de clássicos da literatura e de uma literatura, né, um pouco mais trabalhada. Por exemplo, o selo a gente publica o Walter Hugo Manho, a gente publica o Proust, a gente publica o Balzac, enfim, a literatura clássica, autores contemporâneos, mas com uma voz um pouco mais literária, né, um pouco menos comerciais. A gente também tem um selo de livros infantis, tem a Alt, que é um selo de Young Adult, né, que é jovem adulto, que é um fenômeno aqui no Brasil, vende muito. Então, por conta de todos esses, a gente tem um selo também de quadrinhos, então, assim, na verdade, a gente fala, são 6 editoras numa só, né? Tem um selo de autoajuda, então, no fim, dava nos bons tempos, antes da pandemia, 30 livros por mês. Na minha editoria, a gente lançava de 10 a 12 livros, agora a gente está lançando 6, que mesmo assim é bastante coisa para a época de pandemia, né? Então é isso, a capa. Para as capas, a gente tem um estudo, a gente trabalha muito junto com marketing comercial, né? Porque como a nossa finalidade mesmo é livraria, então a gente tem que fazer esse estudo mesmo, tipo, né? Que a gente ouve muitos livreiros também, para alguns lançamentos a gente manda a capa antes para os livreiros, pede a opinião deles, porque tem vários fatores que as pessoas nem imaginam. Por exemplo, a gente precisa dar um certo acabamento para a capa, até por causa da luz da livraria. A maioria das livrarias, elas têm uma luz fraca, até de propósito mesmo, né? Porque você está vendo capa, é muita informação, então geralmente, né, muita informação, muita cor, precisa, né? São várias capas completamente diferentes, de cores diferentes, então geralmente as livrarias elas têm uma iluminação um pouco mais baixa, até para não cansar a vista de quem está passando pelas gôndolas, eles fazem isso de propósito, então fica realmente muito cansativo, né? E fica uma capa brigando com a outra, né? Então a gente tem que pensar até mesmo na iluminação da livraria para ver como aquele livro vai se destacar, e tem que pensar se tem alguma capa da concorrência que ainda está muito exposta, que não pode ser parecida, sabe? A gente até aconteceu, agora a gente lançou um livro que tem uma capa parecida com outro livro nosso, sabe? As pessoas estão confundindo os livros. Enfim, a gente não pensou nisso na hora e agora já foi. Então, a gente tem sempre que estar de olho nesses detalhes. Enfim, né? E o livro pronto também, assim, o nosso trabalho meio que acabou, né, o nosso trabalho do editorial, mas aí começa o trabalho do comercial, começa o trabalho do marketing, da assessoria de imprensa, né, que é distribuir esse livro para os livreiros, muitas vezes, assim, nas principais redes, né, que as redes estão péssimas também hoje em dia, mas, pelo menos, assim, aqui no Rio, a gente costuma, aí uma vez por mês, a gente tem uma reunião, né, dos editores com o pessoal da Travessa, com o pessoal do Argumento, nos bons tempos com o pessoal da Saraiva e da Cultura, para apresentar os títulos, né, fazer uma apresentação mesmo, né, para os livreiros, né, para eles entenderem que livro é aquele, qual é o público-alvo. Isso é super importante, porque a gente também tem um feedback, né, dos livreiros, assim, na hora, né, e o livreiro é muito taxativo, né, quando ele olha e fala assim, nossa, a capa aqui não funciona não, sabe? São muito taxativos, assim, então, assim, esse autor é ótimo, mas, tipo, esquece, porque as pessoas não estão mais lendo ele, sabe? Então, essa troca com eles, para a gente, é super importante. Enfim, então, né, tem, obviamente, depois de todo o trabalho de assessoria de imprensa, né, que é divulgar esses autores, né, para os jornais, para a TV, né, para as revistas literárias, que é um trabalho super importante, que ainda dá muito resultado, sabe? Para os sites também, a gente tem alguns parceiros, né, alguns booktubers, né, que agora está muito na moda, que é o pessoal que faz desenhos de livro na internet, né, e eles têm um poder gigantesco, assim, sabe? Porque eles podem salvar o seu livro, podem matar também de uma forma, sabe? Principalmente, assim, para esse público mais jovem, sabe? Né? Do Young Adult. Cara, quando um deles fala mal de um livro seu, você sente e chora, sabe? Porque você sabe que não vai acontecer mais nada com aquele livro, sabe? Eles são bem poderosos, assim, hoje em dia. Enfim, é basicamente essa trajetória, né, normal de um livro. Claro que alguns livros, né, a gente tem os grandes lançamentos, né, que a gente chama que são aqueles livros que são as grandes apostas, né, que são os livros que a gente já sabe que são um sucesso garantido, por exemplo, com o Laurentino Gomes, sabe? A gente fica 6 meses e vai lançar o volume novo agora em agosto. O marketing já começou a trabalhar agora em fevereiro, sabe, com o lançamento. Até porque esse lançamento vai ser completamente diferente, porque o Laurentino a gente sempre trabalhou em Bienal, né? Ele é um autor de Bienal, né?
faz aquelas filas gigantescas de autógrafo, faz palestra. E esse ano ninguém está levando muita fé. A Bienal passou para novembro, mas ninguém está levando muita fé que a gente vai conseguir fazer a Bienal esse ano, né? Já não teve a de São Paulo esse ano, a Bienal de São Paulo, ela sempre foi um pouco mais fraca do que a do Rio, sabe? Tanto assim que os grandes lançamentos mesmo acabam ficando, né, para ser lançados nos anos ímpares, né, que são os anos de Bienal do Rio, mas esse ano ninguém está levando muita fé. Então, o marketing está lá sofrendo um pouco, fazendo um planejamento todo diferente, porque esse lançamento vai ter que ser todo online, não vai ter como. A gente está tendo que se reinventar bastante, principalmente a gente que trabalha com livro impresso, né? Nossa principal plataforma é o livro impresso. Eu vou falar um pouquinho também de livro digital, mas vou deixar um pouquinho mais para frente, que a gente junta o discurso. E, né, essa trajetória de um livro nacional, um livro estrangeiro, tem uma trajetória, né? A partir do momento que você traduz e prepara, a trajetória dele costuma ser igual a de um livro nacional, com a diferença que você não tem o autor perto para divulgar, né? Eles dão entrevista e tal, mas não estão tão pertinho. Mas, enfim, o livro estrangeiro, ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, que é a compra de direitos autorais, né? Que é que a gente fala que é o grande cassino do mercado editorial. Porque poucas pessoas até sabem como funciona, e é uma loucura. Porque a gente tem duas grandes feiras de compras de direitos autorais de livro, que são feiras que acontecem, a Feira de Frankfurt, que é a feira mais antiga, ela acontece desde o século XVII, no mesmo lugar. Porque era uma feira, né, quando inventaram a prensa, quando Gutenberg inventou a prensa, ele vendia prensa nesse lugar. E as pessoas iam lá para comprar as prensas do Gutenberg, e até hoje, todo ano em outubro, ele fazia uma grande venda de prensas em outubro, em Frankfurt, montava a banquinha dele, vendia prensa, e todas as pessoas iam comprar prensa. E acabou que ficou consagrado que todo mês de outubro, todos os editores do mundo inteiro vão para Frankfurt comprar direitos autorais. Né? Ano passado ninguém foi tudo online, mas continua existindo, sabe? A gente chamou de Fakefurt, porque está todo mundo em casa fazendo reunião pelo Skype, mas tudo bem, funcionou. Esse ano estão falando que talvez tenha, passando para o começo de novembro, mas eu também não estou levando a menor fé, vamos ver. Mas, enfim, tem essa questão dos direitos autorais, que é isso, né? Essas feiras, você senta com um agente de meia hora, você fica no pavilhão de meia hora, você tem reunião com um agente, algum editor estrangeiro diferente, o cara tem meia hora para te apresentar o catálogo dele inteiro e te convencer a comprar alguma coisa, sabe? E assim, e grandes coisas já surgiram dali, sabe? Também tem sempre uma especulação muito grande. Às vezes um editor paga uma fortuna por um livro, o livro não acontece, às vezes o autor nem termina de escrever o livro, sabe? Tem que devolver o dinheiro. Já aconteceu isso com a gente algumas vezes, sabe? A gente dá uma fortuna e o cara nem termina de escrever ou decide que não quer mais lançar o livro. E essas feiras acontecem em Londres, em abril, que é por isso essa loucura, que a gente vai começar a semana que vem a fazer essa feira online, essa grande feira de direitos, então tem que decorar os catálogos normalmente, todos os agentes, saber o que você vai investir seu dinheiro, o que você não vai. Então, essa semana, para a gente, é sempre uma semana conturbada, semana pré-feira, sabe? A gente tem que analisar tudo, enfim, fazer um resumão de tudo. Então, assim, essa compra de direitos internacionais, ela funciona muito na base da especulação também, sabe? Eu acho que, né, os editores... na Globo, eu faço toda a aquisição e faço edição também, mas tem algumas editoras onde há editores só de aquisição. Por exemplo, na Roca eu só fazia aquisição. Eu editava uma coisa ou outra que eu achava interessante, assim, mas fazia só aquisição. Na Intrínseca também é assim, né? Tem um editor só de aquisição. Na Companhia das Letras também, sabe? Mas acho que a tendência também é mesclar cada vez mais. Assim, eu, particularmente, gosto muito de fazer as duas coisas. Acho que você tem né, claro, tem uma equipe que trabalha comigo, né? Seria impossível fazer isso sozinha. Mas eu acho que é legal você ter essa concepção, sabe? Desde a compra dos direitos, você já imaginar o que vai ser aquele livro, até a ponta você falar com o livreiro sobre o que é, sabe? Acho que você vai ter um conhecimento muito maior do seu processo e do que você está oferecendo, sabe? Acho que... E é curioso que até, sabe, os livreiros sentem essa diferença, quando você vai conversar com os leitores, eles percebem que você acaba tendo um amor maior por aquilo ali, enfim, né? Por aquilo ali desde a gestação até o final. Mas, enfim, então é isso, a gente tem um contato muito próximo, assim, com os agentes estrangeiros, né, que são as pessoas que vendem os direitos autorais, né, a gente está sempre trocando ideia com eles, eles estão sempre oferecendo coisas, a gente está sempre lendo alguma coisa, analisando, trocando ideia. Eles já, né, ao longo dos anos, eles vão conhecendo também já o nosso catálogo, eles sabem o que interessa pra gente, o que não interessa, então eles já fazem meio que uma pré-curadoria, sabe, que ajuda muito o trabalho da gente. E a gente trabalha também, assim, todas as grandes editoras trabalham com uma figura que a gente chama de scout, que é uma profissional
uma empresa, geralmente eles trabalham, a gente tem um scout nos Estados Unidos e outro em Londres, que cobre Europa e outro cobre o mercado americano. É uma pessoa que ela é uma headhunter de livros, assim, ela já sabe que ela conhece o nosso catálogo muito bem, ela conhece as outras editoras, os outros agentes, esses agentes vão mandando coisas para ela já vai triando, ela já lê, já manda um resumo, fala assim, olha, a minha scout, às vezes ela me liga e fala assim, olha, para tudo que você está fazendo, lê esse livro e faz uma oferta, porque esse livro é perfeito para vocês, sabe? E eles não erram, assim, porque eles já conhecem, eles trabalham praticamente só com isso, eles são headhunters de livros, e os scouts, eles sempre trabalham, assim, até por uma questão de confidencialidade, eles trabalham só com uma editora por país, é uma questão de contrato, né? Porque senão ele estaria dando, né, informação privilegiada para 2 concorrentes, né? Isso aí é contra as práticas do mercado. E a gente tem um scout também na Inglaterra que faz isso com livros europeus, a mesma coisa. Já manda tudo mastigado, até porque seria impossível, né? Imagina. Eu vejo assim, minha caixa de e-mail, às vezes eu recebo 50 manuscritos de livro num dia, sabe? Ainda tenho que editar as outras coisas. É impossível parar para ler tudo isso. Então ajuda muito já ter uma pessoa ali no seu ouvido falando, olha, isso aqui você nem olha, que isso aqui esquece, que isso aqui não é bom, mas esse aqui você para tudo e lê. Então, assim, os scouts são os melhores amigos dos editores de aquisição, sabe? Sem elas a gente senta e chora, assim. E, assim, a partir do momento que a gente compra os direitos, né, que a gente acredita naquele livro, que o livro faz sentido para a sua linha editorial, e a partir do momento que você compra esses direitos, o processo, primeiro, a gente compra muita coisa que a gente chama em proposal, que o cara te manda uma proposta, um pitch do livro no primeiro capítulo, e aquilo ali muitas vezes já é suficiente para convencer a gente. Às vezes a gente está com os burros na água, sabe? Que o cara só foi um bom vendedor, o livro é uma porcaria, mas geralmente... Mas já assim, acho que até os próprios agentes já dão uma puxada, dá pra gente não comprar gato por lebre, que já teve livro que foi isso. O cara fez uma promessa maravilhosa e quando a gente recebeu o manuscrito, não era nada daquilo e a gente processou, sabe? O autor, porque ele mudou completamente o que ele ia fazer, sabe? Então, até para não ocorrer esse tipo de coisa, hoje em dia, assim, alguns anos atrás a gente tinha muito problema com isso. Hoje em dia já é bem correto, sabe? Acho que foi uma profissionalização do mercado também. Então, enfim, a partir do momento que você tem lá o manuscrito, né, que eles chamam de manuscrito traduzível, que já está editado, está tudo certinho, para a gente, assim, isso poupa a gente daquele primeiro trabalho que a gente tem com o editor nacional, que é pegar o livro, aquela massa bruta, transformar aquilo num livro, editar, pedir para o autor mudar. Isso para a gente é muito mais fácil, né? Porque quando a gente recebe o livro, ele já está pronto, já está editado, já está tudo certinho, todos os problemas já foram resolvidos, sabe? Já está com o índice pronto, lista, sabe? Bibliografia pronta, se for um romance já não tem nenhum... Às vezes até tem, mas é raro. Não tem nenhuma aresta solta, nenhum personagem que some no meio do caminho, sabe? Já está tudo prontinho. Então, mas aí a gente tem uma etapa a mais, né? Que é a tradução. A gente já tem uma lista de tradutores que a gente confia, que a gente gosta muito, que trabalham, são muito parceiros da gente. A gente manda, geralmente, né? Os tradutores demoram, normalmente um livro de 300, 400 páginas, os tradutores demoram 3, 4 meses para traduzir. A gente recebe isso de volta, tem uma etapa que a gente chama de preparação de texto, que é uma revisão assim, mais profunda, onde o revisor vai, né, que a gente fala de fazer o cotejo, né, bater o que tá traduzido com o original para ver se está certinho, que às vezes é muito normal acontecer isso. Tem pulos de tradução, às vezes o tradutor, sei lá, porque é uma massa muito grande de texto para ser traduzido em pouco tempo, geralmente. Às vezes o autor se perde, às vezes ele pula um parágrafo, pula uma frase, então é só alguém para conferir isso e fazer aquela edição um pouco mais profunda no texto, sabe? Às vezes, tipo assim, consertar uma tradução que não foi muito feliz, mexer num tempo verbal que não foi exatamente aquele que o autor usou, né? Dependendo da língua, a gente tem muito problema com isso, né? Quando às vezes você pega o inglês, que tem alguns tempos verbais mais genéricos, ou então você pega, às vezes, o francês, tem alguns tempos verbais que a gente não tem exatamente a mesma correlação, então às vezes dá um pouquinho de problema, às vezes é bom ter uma segunda olhada até, né, para resolver esse tipo de questão, que às vezes o tradutor acha que é uma coisa, o revisor acha que é outra, e a gente resolve, né, depois quando volta o texto. Então, feito isso, aí é o mesmo processo do livro nacional. Diagrama, dependendo do livro, a gente faz uma diagramação especial ou vai para a diagramação padrão. 3 revisões, capa. Na capa, às vezes, tem uma peculiaridade, que às vezes o autor obriga a gente a usar a capa estrangeira, que muitas vezes não funciona minimamente para o nosso mercado. Às vezes a gente fica semanas brigando com a gente, falando, olha, isso que não funciona aqui no Brasil, esquece, sabe? E, né, a gente manda sempre para aprovação do autor. E, enfim, é a mesma coisa. Vai para o marketing, vai para o comercial, a gente conversa com os livreiros, enfim, isso aí não muda muita coisa.
Enfim, acho que de processo editorial, acho que é basicamente isso. Acho que depois, quando vocês quiserem abrir para as perguntas, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Se tiver alguma pergunta sobre o processo gráfico, que é uma coisa assim, que eu particularmente não domino muito, eu tenho um conhecimento básico, mas a gente tem um produtor gráfico, né, que trabalha com a gente, que cuida de todas essas questões. A gente acompanha, mas é pessoa especializada, né, que fica lá com a gente contrata gráfica, a gente não tem uma gráfica própria, que a nossa gráfica, ela só tem maquinário para rodar o jornal, né, que é o Globo. A gente não roda livro nem revista nela. Então, todas as revistas do grupo e os livros são gráficas terceirizadas. Mas, enfim, o processo básico é esse, né? Algumas peculiaridades, assim, que eu queria conversar com vocês a respeito. Uma sobre o livro digital, né, que foi uma coisa que chegou muito forte, principalmente nos Estados Unidos, há uns 10, 15 anos atrás. Depois começou a ter uma queda, assim, muito acentuada, sabe? Tipo, você via, assim, né, a gente acompanha, a gente tem uma lista chamada Nielsen. É uma lista que a gente paga para ter acesso, e a partir dessa lista a gente tem os números de vendas, todos os livros que tem ISBN, né, que o ISBN deles é classificado como livro, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, com isso, a gente tem uma noção de como os mercados estão flutuando, né? E essas listas incluem também livro digital e audiolivro. Então, é uma coisa assim, muito engraçada, né? Que a gente vê como o nosso mercado acaba mimetizando muito o mercado estrangeiro. A gente, até antes do início da pandemia, a gente viu um crescimento muito grande de venda de livro digital, quando chegou uma promoção, quando a Amazon fez uma promoção no Kindle, porque todo mundo comprava Kindle muito barato, sabe? Começava a comprar livro digital. E aí, com o tempo, as pessoas iam abandonando aquilo e voltavam para a plataforma de papel, sabe? Isso era muito típico. Sempre quando a gente via um crescimento muito grande, a gente ia procurar a promoção de Kindle e achava, sabe? Mas depois, assim, né, com a pandemia, primeiro, no começo, acho que as pessoas, como ninguém sabia muito bem como o vírus agia, as pessoas estavam com muito medo de receber pacote em casa, né? Enfim, muita gente passou por isso. Então, as pessoas acabaram migrando para o digital com medo mesmo do livro físico, né? De estar contaminado e tal. Então, teve um aumento muito grande de, sei lá, tipo, acho que quase 35% nos livros digitais. Quando as pessoas começaram a perceber que elas não iam se contaminar porque estavam recebendo uma caixa da Amazon, a venda de livros de papel aumentou, mas aumentou muito via as livrarias digitais, né? O que para a gente está sendo um problema sério, porque a Saraiva está super mal das pernas, a cultura não existe mais, sabe? Eu acho que não foi nenhuma questão. Daí também é um assunto que a gente pode falar um pouquinho mais lá para frente, sobre essa questão das grandes redes. Mas o monopólio acabou ficando com a Amazon, acho que no mundo inteiro, sabe? Tanto que a Amazon tinha uma participação acho que de 7% a 8% do mercado de venda de livros antes da pandemia. Agora eles estão com 70%, acho que a última pesquisa que eu vi, eles estavam com 83% do mercado. Eles passaram de 7% para 83%. Isso, assim, é assustador, porque eles são, essa coisa de precificação deles, eles querem um desconto gigantesco sempre, sabe? Os prazos de pagar, eles pagam, diferente da cultura da Saraiva, que, enfim, né, dando um super golpe no mercado, eles pagam, mas pagam, tipo, depois de 6 meses, sabe? Então, a gente fica, né, desmonetizado nesse período. E é isso, né? É um monopólio do mercado, praticamente, né? Então, agora, o Sindicato dos Editores de Livro está tentando controlar e a gente, né, a forma que a gente tem é dar mais benefícios para as pequenas livrarias, né? É o que o mercado como um todo está fazendo, aumentar, tipo, não arredar o pé de desconto para a Amazon e dar um desconto maior para os pequenos livreiros, para os distribuidores, para as redes menores, que são muito nossas parceiras, sabe? Como a Travessa, uma livraria da Vila em São Paulo, sabe? Que são, assim, parceiros excelentes que a gente tem, sabe? E aquela coisa, é uma galera que é focada em livro, né? Não é como, por exemplo, né, a B2W, por exemplo, né, que tem o Extra, o Ponto Frio, a Casa de Bahia, que começaram a vender livro para cataclique, né? Que é aquela coisa, o cara dá um desconto gigantesco no livro. Porque ele quer o cadastro daquela pessoa, não quer que a pessoa compre livro, ele quer o cadastro para ficar depois, tipo assim, impregnando a pessoa de e-mail, sabe? Como o livro, para eles, é uma coisa que tem um custo barato, né? Porque o desconto é muito grande, vale a pena eles terem prejuízo, botarem o preço lá embaixo para começar a cataclique, sabe? Mas aí isso mata o livreiro sério que quer vender livro, né? O produto final dele é livro. E ele acaba matando esse cara, né? Então,
eu não sou a favor da lei do preço fixo, como tem em muitos países, é uma discussão muito grande no mercado. Eu acho que você tem, enfim, acho que o livro tem um custo muito caro, ele tem uma razão de ter esse preço, mas eu acho assim, não é acessível para a nossa população, sabe? Se pensar numa pessoa que ganha um salário mínimo, pagar R$ 50 num livro é um disparate, sabe? Eu acho que tem que ter essa concorrência sim, mas você tem que proteger o cara que é teu parceiro, o cara que trabalha com o teu tipo de produto, não um cara que quer usar o teu produto para vender uma geladeira, sabe? Né? Mais tarde para alguém. Então, enfim, é uma questão muito complicada, principalmente quando a gente fala de Brasil, né? Porque a gente sabe que mesmo com todos os custos que a gente tem aqui com o livro, principalmente quando é livro estrangeiro, né? Que é dolarizado, a gente paga os direitos autorais em dólar, né? E a gente, né, para a gente publicar um livro, a gente tem que fazer um adiantamento desses direitos autorais que a gente chama de oferta. E é em dólar, então imagina, né? Com o dólar a 6 e cacetada, a nossa vida está bem difícil, sabe? E a gente tenta não repassar isso para o nosso leitor, até porque, cara, se a gente botar um livro mais de R$ 50, sabe, esquece, sabe? R$ 50 é o máximo que a gente pode colocar, e mesmo assim a gente sabe que é difícil, sabe? É muito difícil para uma pessoa que ganha 1, 2 salários mínimos de comprar 1 ou 2 livros por mês, e aqui no Brasil a gente tem essa questão que a gente tem um sistema de bibliotecas muito deficitário, né? Principalmente para a formação de leitor. Você pega, assim, a gente vê isso muito na Bienal, assim, é uma coisa que eu acho muito curiosa, sabe? Que é uma prática, assim, que a gente tem na Globo Livros e que outras editoras também adotam, é botar principalmente os livros infantis e os livros juvenis muito baratos na Bienal. São os livros que a gente dá o maior desconto. Geralmente a gente dá de 50% a 60%. A gente dá o mesmo desconto que a gente dá para a Amazon, por exemplo, para o nosso leitor. Principalmente nesses livros. Porque, cara, é formação de leitor, sabe? Se você não fisgar essa galera, o teu mercado morre, sabe? E, assim, a resposta que a gente tem disso é muito legal, sabe? Na Bienal a gente vê, assim, uns adolescentes que vão com mala de viagem, sabe? Para comprar livro. Isso dá aquele alívio, sabe? Assim, que bom. Sabe? Essa galera tá lendo. E é muito, assim, não são 1, 2 ou 3, não. São hordas, sabe? Isso, assim, deixa a gente bem feliz. E é isso, a gente sabe, assim, né, tem aquele mito, o brasileiro não lê. Não, o brasileiro não tem uma educação básica, muitas vezes, de qualidade que forma leitores, sabe? Eu acho que você chega, sei lá, no ensino médio, beleza, você tem que ler Machado de Assis, concordo, mas para você chegar lá, você tem que ter uma formação de leitor antes, sabe? Não dá para chegar pro cara de paraquedas e falar assim, cara, toma aí o Machado de Assis para você, sabe? Você tem que cultivar isso desde o moleque, sabe? Pô, dá o Harry Potter, sei lá, cara. O cara tá, sei lá, na 5ª, na 6ª série, dá um Harry Potter pra ele ler, sabe? Ele vai criar o hábito. E assim, a gente não tem política de formação de leitor no Brasil diferente como a gente tem em outros países, né? E tem sistemas de bibliotecas muito fortes. Acho que a última biblioteca que eu entrei aqui no Rio, pelo menos, sei lá, cara, acho que o livro mais novo que tinha lá era da década de 80, sabe? Então, fica um pouco difícil você competir com o joguinho do celular, competir com o computador, né? Enfim, é difícil, as pessoas não têm o hábito. E aqui no Brasil, assim, particularmente, a gente, né, isso levou, né, essa questão da Amazon, essa questão das grandes redes. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, eles mataram a Barnes Noble, né, que era a maior rede de livrarias, era uma espécie de Saraiva que eles tinham lá, e a Amazon acabou com eles, sabe? Tipo, né, mas, por outro lado, assim, uma coisa boa é que eles fortaleceram muito as livrarias independentes, as livrarias de bairro, que são, assim, é o que eu falo, esses caras são os nossos parceiros, sabe? Eles realmente trabalham só com livro, eles estão interessados em livro, interessados em vender peças de computador, geladeira, enfim, o que seja. E é uma coisa assim que a gente está observando aqui no Brasil, sabe? A Cultura e a Saraiva, quando elas começaram a abrir o leque de produtos deles para informática, eletrodoméstico, foi o maior tiro no pé que eles deram, porque aquela coisa, eles não tinham tanta loja, não tinham tanta visibilidade para ter uma concorrência, por exemplo, com as Casas Bahia, e começaram a fazer aquelas lojas faraônicas, sabe? Que para vender livro você não precisa de uma loja, sabe? Porque tinha aquela livraria Cultura linda lá em São Paulo, é Pátio Nacional ali, né? Conjunto Nacional. Conjunto Nacional, isso. Que é linda, que é incrível, mas, cara, não se paga aquilo ali vendendo seu livro, sabe? Né? Porque sua margem de lucro é pequena, sabe? Né? Tanto pra gente quanto pra eles, a margem de lucro é pequena. Então, assim, viraram os elefantes brancos, sabe? A Saraiva com aquelas mega stores em shopping, sabe? Né? Porque, na verdade, eles queriam vender televisão, queriam vender outras coisas com aquilo ali, e não conseguiam competir com os varejistas que trabalham realmente com esse tipo de produto, né? Então, assim, as pessoas falam de crise do livro, mas particularmente, assim, quem fala isso não acompanhou esse processo. Foi, na verdade, uma crise do varejo, sabe? Um varejo que enfiou os pés pelas mãos e, enfim, né? Começou a trabalhar com um produto que não era o produto fim dela. E
enfim, né, demorando para os burros na água. Mas é isso, sabe? Acho que só, assim, já falei quase 50 minutos, mas, assim, claro, né, a gente abre para pergunta, eu não sei, eu falo um pouco rápido, às vezes me perco um pouco, então se alguém tiver alguma dúvida, por favor, é só falar. Né, e acho que eu só queria terminar, assim, falando mesmo isso, sabe? Que o mercado, eu estou falando, assim, de uma fatia muito pequena do mercado editorial, né, que talvez seja que acaba tendo um pouco mais de visibilidade para o grande público, né, esse livro voltado para a livraria. Acho que existe um mundo aí por trás disso, sabe? Existem vários outros perfis de editora, sabe? Você tem algumas editoras especializadas em nicho, que eu acho incrível, sabe? Uma Cobogó que publica só livros marxistas, que é uma lista incrível, sabe? Que são livros, talvez, para a gente que está nessa loucura de livros comerciais, não, né, para nossa margem de lucro não compensa, mas para eles que são pequenos, eles conseguem fazer um trabalho incrível, sabe? Ter lucros ótimos, sabe? Né, para o tamanho deles. E com livros muito de nicho, tem editores especializados em livros feministas, em livros de temas negros, então isso eu acho muito interessante, sabe? Você abrir o leque para editoras pequenas e muito focadas que conseguem abranger determinados títulos que nós, editoras grandes, não conseguimos, sabe? Aí, gente, é um universo gigante, acho que crise do livro é uma coisa assim que realmente não existe, sabe? Acho que, não sei, se vocês forem a alguma feira de livro, assim, feira assim, popular mesmo, sabe? Tipo uma Bienal ou qualquer coisa assim. A quantidade de molecada, assim, sabe, vai indo de malas de livro, é uma coisa impressionante. Eu me impressiono, sabe? Às vezes nem eu acredito, sabe? Eu falo assim, gente, sabe? Então, acho que é isso. Acho que é isso. Não é que o brasileiro não leia, sabe? O brasileiro, muitas vezes, não tem dinheiro para comprar um livro, sabe? Você vê, quando você baixa o preço, você tem umas vendas estrondosas, sabe? Acho que isso é uma política que tem que ser sempre discutida. Essa questão do preço, sabe? Essa questão dos apoios governamentais, como essa questão do piso do COFINS, sabe? Que é super importante para a gente. Abatimento no preço do papel, porque o papel dolarizado também, então, principalmente aqui no Brasil, se está difícil vender livro, imagina vender Kindle, sabe? Então, a gente tem que ter o pé no chão, sabe? Acho que é principalmente isso. Ter o pé no chão e entender o país que a gente vive, sabe? Que é um país gigantesco. Distribuir livro no Brasil é uma tarefa hercúlea, sabe? Porque para o cara que está, sei lá, na Suécia, que é um país micro, distribui livro, beleza, o cara coloca os livros no carro dele e distribui, sabe? Mas vai levar livro para Manaus, sabe? Vai levar livro para Rio Branco, sabe? Que só chega de avião e sem tentar inserir sabe, esse custo gigante que você tem no frete, sabe? Esse livro tem que custar a mesma coisa, tipo, no Rio de Janeiro, que a gente está na nossa gráfica, sabe? A gráfica que a gente trabalha, e tem que custar a mesma coisa em Porto Velho, sabe? Então, tipo, é hercúleo. Muitas vezes as pessoas que estão assim meio de fora não têm noção, tipo, do dobrado que a gente corta, sabe? Todo dia. Mas é basicamente isso, gente. Obrigado, Amanda, pela tua fala, né? Acho que está trazendo aqui uma visão de mundo, né? De mercado, mas de mundo mesmo, né? Só mais uma coisinha. Desculpa, Marcelo, te interromper, que você falou mesmo de mundo de mercado, uma coisinha que eu tinha anotado aqui para falar e esqueci, só mais um detalhezinho, só para ter uma noção de mercado, que muita gente que está de fora não tem. Outra questão, assim, muito delicada, que nós, editores, estamos passando aqui no Brasil, é que de uns 10, 15 anos para cá, a gente está vendo... isso foi um movimento que começou lá fora, mas que agora já está chegando aqui muito forte, que são de grandes grupos editoriais, né? O que acontece? A gente tinha algumas editoras grandes nos Estados Unidos, a Penguin e a Random House, que se fundiram. Eram as duas maiores editoras do mundo, elas se fundiram. E a partir desse momento que elas se fundiram, elas começaram a comprar 300 mil editoras. E formaram um conglomerado, assim, editorial gigantesco, sabe? Tipo, você vê até em questão de feira, assim, todo mundo com seu estande pequeno, eles têm um andar inteiro, assim, só deles, sabe? Eles compraram tudo, absolutamente tudo. E, obviamente, fizeram um monopólio daquilo ali. A ideia deles é trabalhar com monopólio, sabe? Tipo, eu assisti um discurso na última feira de Frankfurt, que eu fui em 2019, do presidente do grupo. Nossa, eu queria bater nele, sabe? Eu falei assim, cara, tipo, esse cara não tá entendendo o que ele tá fazendo, ele tá matando o mercado dele, sabe? Tipo, tinha editor que saiu de lá porque tá quase... Assim, o cara tomou uma livrada na cabeça, sabe? O maluco deu uma livrada e foi embora, sabe? Mas, enfim, e eles saíram comprando tudo, então outros grupos editoriais começaram a fazer isso também, e agora eles estão querendo se fundir com a Macmillan, que foi outro desses grupos imensos que começaram a comprar todo mundo, então, e aí vai virar realmente monopólio, se eles comprarem isso, e agora está na Suprema Corte americana, esse caso, porque isso aí é monopólio que é proibido, né, pela lei americana, então isso aí está dando um bafafá danado, assim, já foi para a Suprema Corte,
Por causa da pandemia, o julgamento foi adiado, sabe? Então agora está todo mundo meio sem saber o que vai acontecer. Mas isso acabou chegando aqui no Brasil, né? Porque esses grandes conglomerados começaram a comprar editoras em outros países, né? Então aqui a gente tem agora a Companhia das Letras, que pertence à Penguin Random House, né? O Luiz Schwartz, que foi o fundador da Companhia das Letras, continuou como presidente, mas os maiores acionistas são a Penguin, sabe? Então a gente tem um problema seríssimo, porque todos os livros, imagina, são o maior conglomerado do mundo, a maioria dos livros estrangeiros são controlados por eles vão direto para a companhia e a gente só pega o refúgio do que eles não querem, sabe? Eles têm o first look, que a gente chama, eles olham primeiro esses livros. Assim, para ter uma concorrência é difícil. Alguns autores estrangeiros e agentes literários que são um pouco mais espertos e estão vendo que isso não vai dar muito certo, já estão, assim, quando eles fazem o contrato, falam assim, olha, ok, se você publica o meu livro em inglês, mas os meus direitos autorais são meus, eu tenho o meu agente que vende, não tem nada a ver com você, sabe? Agora os autores estão se tocando e começando a se desvencilhar disso, até porque para o autor não vale a pena, sabe? Até porque o autor vive de direito autoral, de leilão, de tudo isso, sabe? Então, se o seu livro automaticamente já vai ser distribuído pela mesma editora no mundo inteiro, você não tem nenhum controle, tipo, das parceiras desse cara nos outros países, sabe? Às vezes, o cara tem uma editora que não tem nada a ver com o teu livro, sabe? Para lançar super mal, sabe? Você perde o direito de poder escolher o teu parceiro, sabe? Então, a gente está confiando nesse movimento para tirar um pouco desse monopólio que eles estão tentando fazer aqui. E é isso, né? Então, aqui tem algumas editoras estrangeiras que estão vindo aqui para o Brasil, né? Como a HarperCollins, por exemplo, que eles compraram a antiga Edioura, né? Eles compraram a maior parte do Edioura do catálogo. A Edioura ainda existe, bem menor do que era, mas aí, né, a maioria do catálogo deles virou HarperCollins. Não é isso, sabe? Só para ter uma visão também, como o mercado de livro virou uma coisa muito globalizada também, de uns tempos para cá, e a gente... E assim, para nós, assim, apesar de a gente ser de um grupo muito grande de mídia, a gente é uma editora 100% nacional, né? A gente não tem nenhuma conexão estrangeira. Então, assim, nadar com essa galera, sabe? A gente sente, sei lá, uma sardinha num tanque de tubarões, assim, é Hercúleo, sabe? A gente, a Intrínseca, a Rocco, sabe? A Sextante, que são editoras 100% nacionais, a gente está tendo que cortar um dobrado maior ainda, sabe? É só isso, só esse adeudozinho mesmo. É uma coisa que muita gente não sabe. Ah, legal, bacana. Eu tô pensei algumas perguntas, mas já tem pergunta no chat, né, Juliana? Alguém já fez aqui. Eu vou ler a pergunta da Patrícia, então, tá? Beleza, maravilha. E aí vão colocando as perguntas ali e depois a gente vai trocando, vai conversando. A Patrícia pergunta aqui, gostaria de saber se a Editora Globo tem algum projeto social, como implantação de bibliotecas públicas nos bairros, por exemplo. A gente tem sim. Na verdade, assim, um projeto que a gente tinha até muita vontade de aumentar, a gente não aumentou isso por falta de braço mesmo, sabe? Por falta de gente mesmo para entrar nessa frente. Mas a gente faz um trabalho junto com a Fundação Roberto Marinho de implantação de bibliotecas em comunidades, principalmente aqui no Rio, né, onde a Fundação Roberto Marinho tem uma capilaridade maior, mas em outros estados também, muitos estados, no interior do Nordeste, a gente fornece livros para essas bibliotecas. E a gente tem um projeto também de formação de agentes de leitura, né? Que nós, editores, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente faz, né, uma conferência online, isso já desde antes da pandemia mesmo. E a gente conversa com esses agentes de leitura, a gente fala sobre os lançamentos, a gente fala... Né, quem está mais à frente desse projeto é meu colega, o Lucas, que ele trabalha com a divisão de livros infantis e de livros paradidáticos, né? Mas a gente acaba dando uma ajuda também, a gente sempre vai falar um pouquinho também dos nossos livros, né? Porque o público-alvo são pessoas em idade escolar, né? São alunos da rede pública. Mas a gente faz um trabalho com capacitação também de professores, então isso entra um pouco mais a minha parte, que são os livros adultos, né? Mas, claro, tem algumas obras minhas que são muito lidas minhas, né? Que eu edito, né? São muito lidas no ensino médio, né? Como Laurentino Gomes, como esse próprio livro da Ana Paula Araújo. Então, a gente sempre faz essa questão de capacitação, mas é uma coisa via Fundação Roberto Marinho, né? É que a gente tem que aproveitar, né? Assim, ser parte de um grupo de mídia, muitas vezes é muito ruim, mas outras vezes é muito boa, que você consegue, né, aproveitar essa estrutura toda, né? Mais perguntas, gente? Alguém quer levantar a mão, fazer a pergunta? Vou fazer a minha, então, tá? Fiquei pensando aqui...
Amanda, bom, talvez não é muito a tua área, mas assim, são duas coisas que, ouvindo, me surgiram. Uma é um pouco como que é agora nesse mundo que a gente não está tendo mais os grandes eventos, as bienais, as feiras literárias, como é que as redes sociais, como é que, né, você falou um pouquinho dos booktubers, mas Isso. tem outros lugares como é que o espaço público agora, né, nesse novo mundo que a gente está vivendo, de circulação, de divulgação, de marketing, né, de divulgação dos livros que vocês trabalham. E uma outra pergunta era em relação a um ramo que também é muito caro aqui para o nosso curso, que se chama SIM, Som, Imagem e Movimento, que uma das habilitações é artes visuais. E a gente, então, trabalha também com formação de ilustradores. Ah, que Né? legal, olha. Está dentro do nosso escopo aqui. A gente tem uma matéria que é ilustração, temos desenho. Que legal. E queria perguntar para ti então, a relação com essa categoria, né? Não com os escritores exatamente, mas com os ilustradores. Como é que é a relação, como é que é a parceria, como é que se dá? Bem, eu vou começar então com essa última pergunta, porque acho que é uma coisa muito bacana, assim, que eu acho que, né, que eu até deveria ter falado, foi legal você ter perguntado isso, porque principalmente assim, quando a gente lida com quadrinho e com livro infantil, que a ilustração é realmente tipo, o grande lance, obviamente, né? Tipo, tem tanto peso quanto o texto, e em alguns casos até mais. Então, assim, quando eu comecei lá no mercado editorial, lá em 2000, há 20 anos atrás, era sempre assim, né? Você pegava um livro infantil, ou às vezes até uma graphic novel, um quadrinho, tinha lá o nome lá do bonitão que escreveu muito grande e o nome do ilustrador pequenininho embaixo. E até por questões de direitos autorais, tipo assim, o cara que fez o texto ganhava, sei lá, 80% dos direitos. Geralmente era 75, 25, 80, 20. E hoje em dia isso mudou muito. Hoje em dia, tanto ilustrador quanto autor, a gente, pelo menos no Globo Livros, tenta dar o mesmo peso, sabe? Dependendo muitas vezes do ilustrador, né? Se for alguém mais conhecido, se for um trabalho que realmente, né, tem um peso muito grande, assim, né, ilustração. A gente coloca até, às vezes, o nome do ilustrador maior do que do autor. Por exemplo, a gente tem uma edição, eu não tenho ela aqui, infelizmente, eu dei de presente para alguém. Mas a gente tem uma adaptação do Grandes Sertões Veredas, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat, que é super premiada, assim. E até curioso que você coloca em Grandes Sertões, a primeira edição que aparece é a nossa, é uma graphic novel de Grandes Sertões, que foi, assim, super... Eu não sei como eu coloco aqui, eu sou um pouco lesada com essas coisas. Como eu compartilho aqui a página. Nunca mais faço isso. Você pode colocar o link no chat, e aí um pouquinho mais complicada, você coloca apresentar agora, e seleciona a janela do... Deixa eu ver aqui. No chat. Ah, tá aqui. Espera aí, vamos colocar o link aqui mais fácil. Pronto, foi. Aqui vocês podem ver a arte da capa. Aqui tem um texto, né, uma adaptação do Guimarães Rosa. É o roteiro do Gazelle e a arte do Rodrigo Rosa, que são dois caras assim, que eu particularmente adoro. E foi muito premiada. Você vê que tem um Guimarães Rosa, assim, mas eles têm quase o mesmo peso, assim, né, o Gazelle e o Rodrigo Rosa na capa. E foi, assim, foi uma edição assim, que virou uma super referência, sabe? E é muito curioso isso, que você joga no Google, a primeira capa do Grandes Sertões que aparece é essa, do Gazelle e do Rodrigo Rosa, sabe? É um livro assim, que todo mundo já conhece, né? O mercado já tem trocentas mil edições desse livro, mas essa foi a edição que acabou ficando e é uma edição em quadrinhos, sabe? É como o trabalho do ilustrador faz toda a diferença. Esse é um livro assim que todo programa de governo a gente coloca, várias escolas adotam, sabe? Eles até pelo tipo de ilustração que eles fazem, sabe? O Gazelle, ele está acostumado, ele é frila da Marvel, ele faz roteiro para Marvel. Então, ele está muito acostumado com essa coisa muito cênica, sabe? Né? De transformar um texto né, muito literário numa coisa cênica, né? Porque o Grandes Sertões tem isso, né? Tem cena de luta, o cara vai com a peixeira e tal, então ele conseguiu transformar isso, fazer um roteiro disso incrível, sabe? Então, tipo, você lê, aparece muitas cenas, assim, e o Rodrigo Rosa, ele é um ilustrador muito, muito acostumado a fazer quadrinho também. Então, assim, tem algumas cenas que você
você lê, assim, no Grandes Sertões, que parece até que, sei lá, é uma cena meio de super-herói, sabe? Uma briga meio de espada, sabe? Então, acho que faz toda a diferença, sabe? Acho que o ilustrador, assim, principalmente para nossa linha de graphic novels, o infantil, os ilustradores são, assim, imprescindíveis, sabe? Imprescindíveis. E... Desculpa aí, oi, acho que deu para explicar mais ou menos. Sim, foi super legal já. E a sua primeira pergunta, e desculpa, Marcelo, que eu sou um pouco dispersa. A primeira pergunta, eu também não sei, não lembro agora, deixa eu lembrar aqui. Eu lembro, é o papel das redes sociais. Isso. Que é bem interessante também, assim, a gente está, na verdade, aprendendo a lidar um pouco melhor com as redes sociais, né, nessa pandemia, porque sempre foi uma plataforma, obviamente, que a gente sempre trabalhou, mas que agora viraram antes elas eram plataformas auxiliares. Agora elas são plataformas imprescindíveis, sabe? A gente depende muito delas. Então a gente ainda está meio numa tentativa e erros a respeito disso. E acho que até os grandes veículos de divulgação literária, as próprias feiras literárias, né, as festas literárias estão também aprendendo. Assim, a gente teve a Flip do ano passado, foi virtual, eles tentaram até o último minuto fazer uma edição presencial, acabou sendo virtual. Confessando, assim, eu achei que não funcionou, achei que o formato deles ficou confuso, sabe? Porque, assim, a Flip, ela tem uma coisa, assim, muito específica. Assim, eu já fui uma pessoa muito crítica da Flip por vários motivos, principalmente por achar uma feira extremamente elitista, sabe? Ficar em Paraty é muito caro, as pousadas são muito caras, sabe? Eu acho que muitas das discussões que estavam ali eram discussões que interessavam um grupo muito pequeno de pessoas, sabe? A própria população de Paraty, eles têm uma fundação Casa Azul que tentava integrar a população de Paraty, mas, sabe, era uma coisa que me deixava extremamente desconfortável de estar ali, porque eu tinha a impressão, assim, que a população dali estava ali para trabalhar nos bares, sabe, vender uma cerveja de noite, mas não estava interagindo com aquilo ali, que era uma coisa incrível que estava acontecendo na cidade delas, mas não tinha o menor, sabe, a forma como a Flip era organizada não tinha o menor apelo e as pessoas se sentiam muito constrangidas de estar ali por achar que aquele não era o lugar delas, sabe? Eu acho que a produção da Flip não fazia nada para tentar fazer uma integração maior, sabe? Se fazia muito pouco. Então, sempre fui bastante crítica. Mas de uns anos para cá, eu acho que com mudanças de curadoria, mudanças até no perfil, sabe? Dos convidados e tudo isso, começou a ter um movimento muito legal, sabe? Você via, assim, pessoas vindo de vários lugares, pessoal, sabe, eles abriram uma área para camping, sabe, que pousada em Paraty é muito caro, fora da Flip, na Flip, então, é completamente impagável, sabe. Eles abriram uma área para camping, deram apoio para hostel, então você vê, assim, muita gente jovem, sabe, muita gente, assim, que não costumava frequentar esse tipo de evento, que achava que não era para ela, sabe, começou a ficar ligado e começou a frequentar. E, assim, o mais legal, assim, da Flip, coisa, assim, que eu sempre achei mais bacana, essa interação, assim, que Paraty é uma cidade mínima, então você andava na rua, você viu um autor que você gostava, você podia ir lá falar com o cara, você estava tomando uma cerveja, quando você vê, você estava na mesa do cara tomando cerveja com ele, sabe? Isso era o mais legal da Flip. E pra gente que era editor também, sabe? Porque às vezes, tipo, né, aquela coisa, todo mundo encaixaçado, sempre fica muito mais fácil de você ter acesso às pessoas, né? Então, assim, até às vezes, sabe, você conversava com jornalistas, sabe? Você conseguia falar com eles sobre seus autores, você apresentava seus autores para as pessoas, sabe? Você tinha aquele acesso também, assim, muito próximo com os leitores, que os leitores estavam ali conversando com o autor do que eles gostavam, do que eles não gostavam. Então, assim, para o nosso trabalho, era esse tete-a-tete, assim, de rua, sabe? Que eu sempre falei, assim, que o pessoal fala, que a mesa da Flip, a mesa mais importante da Flip, mas eu falei, não, gente, a mesa mais legal da Flip é sempre a mesa do boteco, sabe? Porque ali você tem realmente a coisa mais próxima e você está vendo o seu trabalho, sabe? Você tá vendo a opinião sincera das pessoas sobre o seu trabalho, sabe? Tanto que eu até brincava, eu sempre falava isso com a galera lá, os meus amigos, assim, eu falava assim, cara, vocês vão pra feira, eu vou sentar aqui no boteco, e eu realmente sentava às 11 da manhã, ficava até 11 da noite, sabe? Porque era isso, era a resposta do teu trabalho, sabe? Passava um, passava outro, você ia conversando, aquela coisa meio de praça, sabe? Que tá todo mundo ali no mesmo lugar. E isso virtualmente não existe, sabe? Então, assim, ok, as palestras, as mesas foram interessantes, né? A gente teve uma mesa com os autores, assim, do meu catálogo, que é o meu autor preferido, que é o Chigozie Obioma, que é um autor nigeriano incrível, sabe? Eu sou completamente apaixonada pela escrita dele. Ele foi 2 vezes vencedor do Booker Prize, um cara super jovem, sabe? Com uma escrita muito literária, mas muito jovem, muito rápida, muito reflexiva. Repete o nome dele, repete o nome, Amanda. Chigozie Obioma, eu vou escrever aqui no chat. Legal. Ele tem 2 livros, Os Pescadores e Uma Orquestra de Minorias. Ele é sensacional. Ele trabalha muito, né, com a mitologia da Nigéria, sabe, com
os orixás, né, o equivalente aos orixás, né, ele dá uma explicação sobre isso, né, trabalha muito com a cosmologia nigeriana, né, Igbo, né, que é a etnia dele, e ele é incrível, ele é, assim, eu fiquei louca para ir para a Nigéria, assim, depois que eu comecei a estudar os livros dele, um dos meus sonhos hoje em dia é a pandemia passar para poder ir para a Nigéria. E, enfim, ele seria o tipo de cara, exatamente, que numa flip, né, normal, presencial, ele seria, assim, um fenômeno, porque ele falando, assim, você quer virar o melhor amigo dele e ficar tomando cerveja com ele até 6 da manhã, sabe? Então, ele numa flip, assim, presencial, ia ser incrível e, assim, na flip virtual foi legal, mas não foi nem um décimo do que poderia ser, sabe? E pra gente é um pouco frustrante, porque colocar um autor na flip não é fácil, e quando você coloca aquele autor que você sempre sonhou de colocar ali, sabe? Perder isso é muito triste, sabe? Então, acho que essas plataformas, essa coisa do presencial, acho que nesse tipo de evento, até na Bienal mesmo, sabe? Que a pessoa vai lá para pegar um autógrafo do autor, bater um papo. Isso eu acho que nada virtual vai substituir, sabe? Então, a gente só tem que rezar para acabar logo essa porcaria de epidemia e a vida voltar um pouco ao normal, porque isso realmente eu acho que não vai substituir mesmo, sabe? Amanda, a gente tem mais perguntas aqui no chat. Antes eu vou ler um recado do Richard, que é colega nosso, professor também, que disse que precisou sair, mas deixa os parabéns pela atividade e o compartilhamento de experiências da Amanda. Momento rico e bom final de semana. Muito obrigada. Depois agradece para o Richard, por favor. Muito obrigada mesmo. E aí temos uma pergunta da Bianca. Amanda, gostaria de saber se você tem algum conselho para quem quer entrar no mercado editorial atualmente. Bem, eu acho assim que vocês que estão fazendo um curso, né, já que trata de outros temas, mas que trata também de edição de livro, né, eles já estão assim na frente de uma galera, assim, eu acho, porque como eu disse lá no comecinho, é um mercado que não se profissionalizou, né, ele está sendo profissionalizado agora, tanto assim que quando eu entrei no mercado, há 20 anos, eu não estava na faculdade ainda, não sabia nem muito bem o que eu ia fazer. E eu acabei indo fazer ciências sociais porque eu achei que ia ser uma universidade que ia me dar uma formação global, sabe, em vários assuntos e ia me fazer pensar em muitas coisas que talvez, sem ter passado por ali, eu realmente não pensaria, que me ajudam muito no meu trabalho de edição todos os dias, mas não tinha um curso voltado para isso. Eu lembro que tinha um curso de produção editorial na UERJ, acho que fechou, já estava fechado, foi, sei lá, década de 90. Já tinha fechado quando eu fui prestar vestibular, então... assim, não tinha, geralmente você fazia ou você fazia letras, que era uma coisa que na época eu estava meio reticente de fazer, porque todo mundo fazia, no final eu acabei indo fazer, porque eu vi que fazia uma falta ter essa parte mais mesmo, assim, mais de arte de gramática, ortografia, né, um conhecimento, assim, literário mais acadêmico, depois eu vi que isso me fazia falta na minha formação, eu acabei indo correr atrás, mas, assim, isso foi um complemento, sabe, eu acho, assim, que o grosso mesmo do meu trabalho, que é aprender como se faz um livro, como são as etapas, e como você pensa um livro, como você pensa um projeto, isso aí eu aprendi, tipo, na tentativa e erro, tomando muita bronca das minhas chefes, fazendo um monte de coisa errada, sabe. Assim, a minha geração do mercado editorial, que hoje em dia, né, tá aí nos cargos de gerência, isso, foi uma galera que saiu ou do curso de jornalismo ou do curso de letras, sabe? Ninguém... Assim, aí eu já vejo, por exemplo, hoje em dia lá na Globo, né, todos os nossos assistentes saíram do curso de produção editorial, sabe? Todos eles, sem exceção. Havia uma galera, assim, que às vezes dá lavada na gente em muitas coisas, sabe? Porque tiveram uma formação que a gente não teve. Então, assim, acho que isso já é uma grande, né, já é um grande diferencial de vocês. E eu acho, assim, que o mais importante, o mercado editorial, até hoje, apesar de ele estar se profissionalizando muito, ele continua sendo uma coisa muito pessoal, assim, sabe? As relações são muito pessoais, as pessoas ainda se encontram muito, as pessoas discutem muito, então acho, assim, que é uma boa forma de começar. Acho, né, que tem essa vantagem que agora a gente está online, né, então acho que tem uma participação maior, né, tem um acesso maior a esse tipo de evento. Tentar ao máximo, sabe, buscar esse tipo de evento, bate-papo, discussão, palestra, porque você conhece as pessoas, sabe? Quando você conhece, eu acho que tudo fica um pouco mais fácil, sabe? Porque, assim, currículo, a gente recebe, assim, muito currículo todas as semanas, alguns currículos até muito bons, mas, assim, aquela coisa, né, tipo, às vezes tem que esperar ter uma oportunidade, não sei o que, às vezes você conhece uma pessoa, pinta, assim, logo na hora, uma coisa assim, tipo, essa pessoa talvez... eu não tenho uma vaga para ela agora, mas eu posso passar um freela, sabe? Essa pessoa talvez não é... Então, às vezes aparece realmente uma oportunidade e você lembra, nossa, essa pessoa vai ser perfeita aqui, sabe? Então, acho que é isso, conhecer gente, tentar participar dos eventos, sabe? Acho que isso sempre ajuda.
Amanda, e tem mais uma pergunta aqui do Leonardo. Ele até pede desculpas primeiro, dizendo que a internet estava muito ruim dele no começo, não sabe se falou a respeito, mas ele diz: qual o primeiro passo ou os primeiros passos para quem tem uma ideia pronta parcial e quer publicar em uma editora? Então, eu entendo assim, quer dizer, desde o lado do escritor, né? Como é que ele faz para fazer esse contato? Assim, a primeira coisa, acho que o primeiro passo, assim, é você tentar descobrir quais são as editoras que realmente estão publicando o gênero que você está escrevendo, né? Porque eu acho assim, você vai poupar um trabalho do editor e um trabalho para você também. Eu acho assim, não adianta você tentar mandar um livro, vamos supor, um livro, sei lá, de ficção científica para uma editora que publica livro acadêmico para o curso de Direito, sabe? Acho que é isso, fazer uma pesquisa mesmo, sabe? Entrar no site das editoras, dar uma olhada no que elas estão publicando e tentar, assim, como eu falei lá no comecinho, tem editoras, assim, hoje em dia voltada basicamente para todos os nichos, sabe? Que você possa imaginar. Tem até uma editora, assim, que eu gosto muito, que é a editora dos amigos da Dark Side, que só publica livro de terror, sabe? Só livro de terror e terror, assim, hardcore, sabe? Com sangue voando, assim. Eles só publicam isso e tem o público deles e estão se dando super bem, sabe? Fazendo livros lindos até. Sanguinolentos, porém lindos. Então, eu acho assim, cara, hoje em dia o mercado está muito dinâmico, então sempre vai ter uma editora onde você vai ter certeza que o seu livro vai caber melhor. Então, assim, e aí é mandar e-mail, né, conversar com o pessoal da editora, geralmente a pessoa responde, a gente, pelo menos lá no Globo Livro, sempre responde, nem para falar no nosso perfil, mas a gente sempre tenta dar uma dica, fala com a editora X, ou quando a coisa não está muito legal, a gente fala assim, trabalha mais um pouquinho, depois volta, sabe? A gente sempre tenta dar um feedback, porque a gente sabe que aquilo é muito importante para a pessoa, né? Muita energia, muito trabalho, né? Que as pessoas aplicam naquilo ali. Mas eu acho assim que o primeiro passo é esse, é você conhecer o perfil das editoras e tentar encontrar uma editora que se encaixe melhor com o perfil do que você está escrevendo. Legal. Eu vou só pegar aqui, dar um exemplo também de uma produção editorial que aconteceu com a gente aqui no próprio curso que você falou livros de terror, né? A gente tem o nosso primeiro egresso do curso, que é o Pedro Henrique, que ele entrou aqui já na graduação e ele já tinha esse projeto com amigos, escritores e ilustradores de contos de terror. E aí eles tinham já um movimento independente, mas muito forte, solidificado, de vaquinha online. Isso hoje em dia é incrível, incrível. E assim, com várias edições, né? Movimentava, e o TCC dele foi um roteiro de um spin-off de um conto, sabe? Então... Olha, que legal. Essa coisa, sabe, Marcelo, desculpa, te cortei. Sim. Essa questão da vaquinha online foi muito legal você ter falado nisso, porque hoje em dia existem algumas editoras, eu tenho assim, um grande amigo meu que trabalhou comigo na Globo, que agora ele tem a editora dele, que é a Draco, que é uma editora super geek, enfim... E são projetos, assim, muito de nicho, sabe? E ele publica muita coisa muito legal através de vaquinha, sabe? Várias coisas até, eu sempre contribuo, porque tem umas coisas incríveis que ele não conseguiria publicar, e o bacana disso, primeiro, seu livro já está pago, sabe? Você sai com o seu livro pago e o seu livro já sai para a mão do leitor, assim, alvo, sabe? É incrível essa questão da vaquinha. Eu acho, assim, até para quem está escrevendo, às vezes, né, e não sabe muito bem, assim, não consegue uma editora, ou... está tentando ainda, eu acho que isso é uma maneira incrível de publicar o livro, sabe? De verdade, assim, porque você está falando direto com o teu público-alvo, sabe? Tá ali. Eu acho que isso... o link, tá, gente? Coloquei do Diário Macabro, se chama essa editora do Pedro. E acho que essa lógica, né, Amanda, assim, é uma lógica que a gente vê em outros campos também, né? Nas artes visuais. Né? Você pode também falar assim, um artista, eu quero conhecer um galerista, eu quero conhecer um marchand para divulgar minha arte. E às vezes a gente, pela rede social, está conseguindo fazer isso de ser difundido em um modo que antes até não era mais travado mesmo, né? Então, sim, exatamente, sabe? Sim, acho que são esses outros modos de pensar a produção e de se comunicar com o público, né? Você já faz... Exatamente, é completamente revolucionário. É que assim, até anárquico, né? Porque você se desprende completamente do esquemão, sabe? Faça você mesmo, sabe? Maravilhoso, assim, que funciona super bem, sabe? Eu particularmente fico muito feliz, sabe? De ver essas estratégias que saem desse grande esquema, sabe? Se sustentam. E acho que isso vai dar um sonho novo pro mercado também, sabe? Faz a gente trabalhar mais, que a gente tem que concorrer com essa galera, mas é uma concorrência muito leal, sabe?
E muito Sim. boa também, sabe? Muito boa mesmo. É diferente de conglomerado, né? De Sim, monopólio. exatamente, claro, sabe? Isso aí é a concorrência bacana, sabe? Aquele concorrente que você gosta de ter, sabe? Sim. Olha só, tem mais perguntas aqui no chat, Amanda. É a pergunta do Robson. Ele pergunta aqui: poderias falar sobre os programas governamentais de aquisição de livros didáticos e literários e da importância deles hoje? Ah, que legal essa pergunta do Robson. Pois é. Programas governamentais são uma faca de dois gumes. Porque, assim, eles sustentam uma grande parte do mercado. O governo brasileiro, por incrível que pareça, apesar desse senhor que a gente tem na Previdência, ainda é o maior comprador de livros do mundo. A gente tem essas coisas, enfim, no Brasil que são muito loucas, né? A gente tem né, até pelo tamanho do país, o MEC é um grande comprador de livros. E durante muito tempo, principalmente durante os últimos governos, essa compra hoje em dia não é mais tão grande, mas durante os últimos governos eram compras gigantescas, assim, porque o governo estava realmente interessado em abastecer as bibliotecas escolares, sabe? Então, não era só uma compra de livro didático, né? E a compra de livro didático continua existindo, capenga, mal das pernas, com uma curadoria péssima, mas continua existindo, né? Que é na nossa praia. Mas os outros governos faziam uma compra muito grande de literatura para as bibliotecas. Tinha todo um programa de literatura. E que nesse novo governo foi banido, então só são aprovadas umas coisas muito torpes, sabe? Então, e várias editoras, e assim, algumas editoras que eram focadas exclusivamente nesse nicho, principalmente editoras de livro infantis, faliram com isso, porque elas dependiam quase que 90% de programa de governo. Porque venda, assim, de livro infantil em livraria é pífia, sabe? É muito pequeno. A não ser que você tenha, sei lá, uns fenômenos, como, por exemplo, Diário de um Banana, esse tipo de livro, assim, muito comercialzão. Mas, assim, outros tipos de livros, tipo, é um hercúleo vender na livraria, até porque muitas vezes as livrarias menores não têm nem espaço para exibir esse tipo de livro, e muitas vezes os pais não têm o hábito de levar os filhos na livraria, né? Então é muito difícil. Então, sem o governo, realmente é muito difícil. Mas, por outro lado, a gente tem um movimento assim, oposto, que os editais de prefeituras, governos estaduais, principalmente prefeituras, cidades menores, então, eles estão abrindo muitos editais para livros, para reabastecer, até porque, né, já que o governo federal tirou muito desse aporte, as próprias prefeituras e os governos estaduais estão fazendo seus próprios editais. Isso é uma coisa que movimentou muito esse mercado nos últimos anos. Então, assim, a gente vê que a gente trabalha com demanda, né? Não adianta, a gente é uma editora comercial, a gente tem que, por mais que a gente tente publicar umas coisas fora da curva, a gente, até para sustentar essas coisas fora da curva, a gente tem que trabalhar com demanda. E assim, quando o governo parou de comprar esses livros, né, infantis, o nosso departamento de livro infantil quase parou, sabe? A gente lançava um ou outro só para falar que tinha alguma produção e até para não deixar os nossos autores muito frustrados, sabe? Mas agora, tipo, a gente está em pleno vapor, comprando direito autoral de novo, encomendando o livro para o autor, porque esses editais de prefeituras e governos estaduais estão muito aflorados, e sem contar a iniciativa privada, né? Que a gente tem, por exemplo, aquele projeto do Itaú, Leia para uma Criança, que é um dos maiores projetos de literatura do mundo, né? A gente, né, no ano passado, um dos nossos livros, na Utopia que você fala, foi escolhido para esse projeto. O Itaú comprou 1,5 milhão de livros, sabe? A gente teve que parar uma gráfica durante um mês para rodar, porque é isso que é gratuito, né? Eles mandam, né? Só você mandar um e-mail para lá que eles mandam um livro, né? Então, assim, acho que a gente nunca fez tanta cópia de um livro na vida, sabe? A gente parou uma gráfica muito grande por um mês para fazer 1,5 milhão de livros, sabe? Tipo, tanto que o autor desse livro, depois disso, ele tá morando na Toscana, sabe? Cara, tipo, até para falar com ele é difícil, porque ele mora no meio da Toscana, num lugar onde não tem nem mais internet, sabe? Então, assim, não quero mais, quero ficar aqui. Faz vinho. Patrícia levantou a mão. Sí, buenas noches. Oi, ¿Está boa me noite. ouvindo? Eu tô sim. Boa noite, Amanda, un placer ver una editora joven, mas tão experimentada, que eu acho que Obrigada pelo jovem, muito obrigada. eu acho que você começou aos 10 anos, porque diz que começou nos 2000, mas enfim, deixa para lá. Eu queria te parabenizar pela sua defesa da livraria como patrimônio cultural de um povo, de um país. Eu acho que é heróico uma pessoa que
que abre uma livraria, né? A profissão do livreiro é maravilhosa, realmente. Isso, e eu queria te perguntar a respeito do... Você estava falando da literatura infantil, que é uma área que a mim me interessa, e eu queria saber se vocês que fazem tantas pesquisas de opinião, se quando você vai se interessar por um livro de literatura infantil, tem alguns assuntos que o público agora está mais interessado, tem assuntos mais do que outros, porque assuntos que você priorizaria como editora, já que, como você falou, é um mercado bastante difícil, né? E também queria saber se era melhor, neste momento, editar um livro infantil como e-book do que como impresso. Patrícia, muito Obrigada. interessante assim, essa pergunta, porque, assim, cara, literatura infantil em termos de temática, a gente vive numa batalha muito grande. Eu vejo, assim, meu colega Lucas, que é o editor de literatura infantil lá da Globo, é um pouco, assim, uma luta um pouco quixotesca, sabe? Que ele tem ali todos os dias. Porque é aquela coisa, como o maior comprador de livros infantis do Brasil é o governo, né, seja estadual, seja federal ou municipal, essas compras elas são muito movidas pelas temáticas que estão inclusas nos editais, né? Então, geralmente, a aquisição desses livros, a escolha desses livros, geralmente são cabe no edital ou não cabe? Em que edital que eu consigo incluir esse livro? Então, geralmente, a temática ainda é muito pautada por esse tipo de edital, né? E claro, assim, tem uns grandes nomes, assim, que a gente sabe que no mercado não tem, porque são nomes muito conhecidos, né? Enfim, né? Independente da qualidade ou não, acabam vendendo, como, por exemplo, não só agora os livros infantis da Xuxa, que vendem pra caramba. Mas é aquela coisa, não é nem pela temática, e mais curioso, os livros são até muito bacanas, assim, eu fiquei meio surpresa quando eu vi. Tratam de temáticas legais, tipo, lançou um livro agora que é a história de uma criança que tem duas mães, sabe? Então começa a questão, do casal homossexual com uma criança. São livros muito bacanas e muito corretos e com temas muito legais, sabe? Outro livro dela sobre um casal branco que adota uma criança negra, sabe? Então, tipo, tem umas questões assim, interessantes, ela lida de uma forma muito bacana, sabe? Eu fiquei meio surpresa. Mas, assim, a gente sabe que são livros que nesse governo a gente não vai colocar em edital nenhum, sabe? A gente publica porque, enfim, né? A Xuxa é uma pessoa que todo mundo conhece e as pessoas compram o livro dela independente, né, do tema. Mas, assim, infelizmente, a gente ainda é muito pautado, assim, na temática dos livros infantis por essa questão dos editais, sabe? Essas questões do que é pedir nos editais, porque é onde a gente consegue vender esses livros, infelizmente. Acho que a gente teria que fazer um trabalho. Isso aí, eu jogo a culpa pra gente também, porque eu acho, assim, que tantas editoras, né, não dá pra jogar a culpa só no professor e só na escola, né, que eu acho que é uma sociedade, então, enfim, né, a gente tem que andar junto. Eu acho, assim, que falando política é a nossa parte também de incentivar a leitura, sabe, para as crianças mesmo, que a gente acha que a gente joga muito essa responsabilidade para a escola, sabe, a gente esquece que a gente tem que fazer a nossa parte também, né, o leitor não é formado só na escola, né. Beatriz levantou a mão também. Boa noite, Amanda. Boa noite, Beatriz. Meu nome é Beatriz, eu sou da Universidade Federal de Goiás, eu faço biblioteconomia. Eu achei super interessante você falar sobre a formação de leitor, e agora você até voltou a esse assunto, né? E justamente porque esse deveria ser um interesse público, mas a gente sabe que não é, né? E você falou de bibliotecas públicas, da escassez de bibliotecas públicas, e você está no Sudeste. Você imagina aqui no Centro-Oeste como é que é o negócio. E, inclusive, tinha uma lei federal que obrigava todas as escolas públicas terem biblioteca escolar, não só com acervo didático, claro, até 2020, mas aí tinham 10 anos para se adaptar à lei, agora já foi adiada, e agora sabe-se lá quando que isso vai funcionar. Isso movimentou muito, inclusive, o meu curso de biblioteconomia, porque não tinha profissional suficiente para o Brasil todo. Então, assim, acho que formação de leitor é do interesse de todo mundo que trabalha com livro e leitura, né?
é muito, muito, muito importante. Eu achei muito legal você falar sobre isso. E aqui, em Goiânia, no caso, a gente ouve muito falar de editor, de editora, mas é aquela coisa assim que todo mundo sabe que existe, mas ninguém viu. Então, tô achando ótimo conversar com você hoje e fazer até uma pesquisa, porque a gente estuda muito. Aqui a gente ouve muito falar que o campo editorial é um campo no qual o bibliotecário vai se dar muito bem, mas vocês têm bibliotecários na editora de vocês? Pois é, Beatriz, é uma coisa curiosa, né? A gente não tem bibliotecário e acho que nenhuma das editoras que eu trabalhei tinha ninguém de biblioteconomia. E eu acho bem curioso isso. Eu acho assim que realmente são áreas muito afins, né? São áreas que conversam bastante. É curioso isso, mas eu acho que é um curso assim que tem muito para acrescentar no mercado editorial, sim. Eu acho que até uma questão do mercado editorial de abrir um pouco os olhos também para a biblioteconomia, né? Acho que é uma questão interessante, mas é curioso isso. Porque agora eu nunca tinha parado para pensar a respeito, mas é curioso mesmo. É porque eu acho assim que eu não sei, acho que talvez no mercado editorial tenha muito essa questão de que o curso de biblioteconomia é muito voltado para acervo, para arquivo, né? E não é isso. É um curso muito prático e que tem, né? Enfim, tem várias matérias relacionadas a questões editoriais, sabe? A questões de questões que tem muito a ver com o dia a dia de uma editora, né? Eu acho que ainda tem um pouco, sabe? Esse peso de muita gente achar que o curso de biblioteconomia tem muito mais a ver com arquivo e com organização de dados e de informações do que com livros propriamente ditos, né? Mas você tem toda a razão, tem muito a ver, sim. Só mais uma pergunta. E a ficha catalográfica, ela também, então, não é feita por bibliotecário? A ficha catalográfica, ela é feita por bibliotecários, sim. Mas ela é um serviço que ela é terceirizado, né, na verdade. Como a gente pede uma ficha catalográfica? Antigamente, quem fazia isso até ano passado era a Biblioteca Nacional, a Fundação Biblioteca Nacional. Agora, essa responsabilidade, que a biblioteca também está com um problema super complicado de escassez de pessoal, que as pessoas estão se aposentando, não estão abrindo concurso para a biblioteca. Então, eles passaram essa responsabilidade para a CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro. E é tipo... para vocês terem uma ideia, para essa escassez de pessoal, às vezes a gente pedia uma ficha catalográfica para a Biblioteca Nacional, demorava um mês. A CBL abriu um departamento só para isso, até porque a CBL é uma instituição de classe, né? Então a gente paga, né? Todas as editoras, né, tem que pagar todo mês uma grana para a CBL, então eles têm um aporte para fazer isso, um aporte financeiro para fazer isso. Então eles criaram um departamento só para emitir ficha catalográfica, porque isso era um problema assim, rotineiro de anos de todos os editores, sabe? Porque às vezes assim, tinha que lançar um livro correndo, que era um livro super quente, e aí, tipo, seu livro ficava preso na gráfica, porque a ficha catalográfica, que a Biblioteca Nacional não tinha braço para fazer ficha catalográfica a tempo, sabe? Então, essa responsabilidade acabou indo para a CBL, que tem um grupo de bibliotecários, acho que 6 ou 7, que trabalham lá dentro o dia inteiro só emitindo ficha catalográfica. Então, hoje em dia, você pede a ficha de manhã, de tarde, no seu e-mail, sabe? Você vê a diferença, sabe? Tipo, salvou nossa vida, por um lado, assim, a gente fica muito feliz que o nosso trabalho agora está dinamizado, mas, por outro lado, é uma tristeza gigantesca, sabe? Pensar que o órgão, que era o órgão mais capacitado que a gente tinha para fazer esse tipo de serviço, não consegue fazer porque não tem aporte financeiro, sabe? É muito triste, sabe? É muito triste a gente ter que ter pego para a gente, né, nós editores, né, pela nossa Câmara, ter sido obrigada a pegar essa responsabilidade porque a Biblioteca Nacional não tem braço para fazer. É muito triste. Triste mesmo. Temos mais uma pergunta no chat aqui, do Robson. O Robson pergunta, quais as tendências tu apostarias para o futuro deste mercado? Clube de assinatura de livros, em que o leitor recebe box com os livros surpresas, ou outras iniciativas do tipo, por exemplo? Poxa, que pergunta legal. Tem uma coisa que eu devia ter falado do clube de assinatura, mas, enfim, esqueci. Foi uma coisa que eu tinha até anotado aqui em algum lugar, mas, enfim, se perdeu. Cara, clube de assinatura é uma coisa, assim, que eu acho completamente revolucionária e muito bacana, sabe? E é uma coisa, assim, que cresceu, que eu nunca, assim, uma coisa quando começou, eu falei, gente, isso aí parece, sei lá, coisa da minha avó, sabe? Meio círculo do livro. Não sei se... Acho que aqui todo mundo é novo e ninguém lembra disso, mas eu lembro que a minha avó, ela recebia umas coisas do círculo do livro, assim, que era isso, que era uma revistinha que você recebia, escolhia o livro e sempre vinha um livro, assim, da curadoria deles, que era sempre umas coisas
Eram livros até muito bons, assim, eram livros excelentes, mas era sempre assim, uma capa horrorosa, uma edição esquisita, sabe? Não dava, apesar dos livros serem ótimos, não dava vontade de ler. Capa dura, né? Capa dura. E eram até edições bonitas, caras, mas eram sempre horrendas, sabe? Era sempre tipo assim, você nunca imagina, não dava vontade de ler aquilo. E quando começou isso, eu lembro quando o pessoal da TAG, que é um pessoal super novo, que é um clube de livros mais bem sucedido, né, hoje em dia, a TAG. Eles fizeram uma reunião com a gente, sabe? Eu olhei aquilo e falei, tá, né? Vamos ver, né? Não custa nada, uma ideia nova, mas sabe quando você olha e fala assim, gente, isso aí, pelo amor de Deus, é o círculo do livro, sabe? Reeditado. Mas, assim, eles foram, assim, completamente, eles foram inteligentes e foram criativos e, assim, e deram a cara a tapa, sabe? Eles fazem edições lindas, incríveis, sabe? Uma curadoria ótima, sabe? A gente fez um livro, que eu não tô sem ele aqui. A gente fez um livro para TAG ano passado. Foi um livro ótimo, um livro argentino. E é legal, assim, que eles têm uma curadoria que foge um pouco desse mercado Estados Unidos e Inglaterra, sabe? Eles compraram, a gente fez um livro deles de um autor argentino, que eu adoro, um autor de thriller argentino, sabe? Que é tipo um investigador da polícia meio canastrão, sabe? É um livro assim que eu adoro, é muito bem escrito, muito bem feito. E assim, a produção gráfica deles é impecável, a capa é incrível, sabe? A curadoria é ótima. E eles têm muitos assinantes, sabe? E eu tinha a impressão que eram pessoas mais jovens, mas conversando com o pessoal da TAG outro dia, não. A maior parte do público deles é um público de 25 a 40 anos. É a maior faixa etária de assinantes da TAG. E com a pandemia, esses clubes estão crescendo muito também, né? Porque, primeiro, você recebe em casa o livro, você não precisa sair. E segundo, para quem não tem hábito de leitura, então para cidades onde não tem livraria, que no Brasil a gente tem muito essa questão também, né? Muitas cidades não tem livraria, a livraria mais próxima fica a quilômetros. Gente, é completamente absurdo. Gente, é completamente absurdo não ter livraria em Porto Seguro. É completamente absurdo, gente. Tem o livreiro, né? Tem um lugar que vende livros. Sim. Aí, plano para o futuro, para a aposentadoria, abrir uma livraria em Porto Seguro, vou anotar isso. Diga, gente. Posso fazer uma pergunta a partir de algo que você acabou de mencionar? Claro. É que você falou sobre scouts nos Estados Unidos, na Europa, sobre essa relação, né, do mercado editorial internacional, e mencionando feiras na Europa, e eu queria saber como é que se dá isso em termos de América Latina, né? Bom, aqui a Patrícia, né, que fez algumas perguntas a você, ela é argentina, a gente sabe que na Argentina, assim, há uma grande movimentação em torno do mercado editorial, né, assim, um público leitor, inclusive, maior do que aqui no Brasil, né, maior número de livrarias, e livrarias pequenas, independentes, inclusive. E eu queria saber como é que você vê isso, como é que isso é agora, como se há algum tipo de maior relação, assim, tanto para editar livros de países vizinhos, né, latino-americanos aqui no Brasil, como também o contrário. Vamos lá. Assim, a gente tem algumas agências literárias, até estrangeiras, que se especializaram em América Latina, né? Ou livros de língua espanhola ou América Latina. A gente tem a Balsius, que é uma agência espanhola muito grande, uma das principais agências, a principal agência, né, de língua espanhola, que cobre, né, toda a América do Sul, Espanha, mas o foco deles é a América do Sul, né? Eles são até hoje os agentes do Borges, ai, meu Deus, aquele autor que a gente edita de ficção científica, super clássico também, esqueci, enfim. Mas eles são os agentes da Isabel Allende, de todos esses autores, esses grandes autores latino-americanos, inclusive alguns brasileiros, como Jorge Amado, por exemplo. Então, assim, a gente tem algumas agências especializadas, né, nesse tipo de literatura. É uma coisa muito curiosa. Geralmente, assim, literatura latino-americana, por geralmente os agentes que lidam com esse tipo de livro, eles estarem na Espanha, ou então, tipo assim, agências espanholas subagenciam, né, que a gente tem muito isso no agenciamento, né,
uma determinada agência muito grande subagencia agências de outros países que são agências menores, controlam esses direitos para o mundo, sabe? Trabalho em conjunto, assim, né? Porque às vezes é muito difícil uma agência muito pequena, sei lá, uma agência de autores africanos, por exemplo. É muito difícil terem acesso a editoras do mundo inteiro. Então, elas fazem uma associação com uma agência maior que cobre a África, sabe? Então, eles fazem uma sociedade, digamos assim. Então, enfim, geralmente esses livros acabam chegando pela nossa agente que está sediada em Londres, nossa agente europeia, né? Porque, geralmente, assim, essas agências menores latino-americanas estarem centralizadas na Espanha, acabam chegando por ela. Então, por exemplo, a Penguin Random House Espanha, ela também está sob o guarda-chuva dela toda a parte da América Latina, todas as edições em língua espanhola, então muitas vezes chega por eles também. Né? E a gente tem as agências brasileiras também, que cobrem os autores brasileiros, né? Que aí também né, como eles estão aqui, a gente lida diretamente com eles. Patrícia levantou a mão? Acho que ela tinha esquecido de Não, baixar. desculpem, sim, esqueci de baixar a mão. Obrigada. A Erlane está lembrando aqui que está tendo uma feira de livros com frequência agora. Legal. Está tendo uma mini... Aqui no Arraial é uma mini feirinha. E em Porto imagino que seja um pouco maior, né? Pois é complicado isso, né? Porque essa é uma questão aqui no Brasil também que acaba fortalecendo muito a Amazon, né? Porque eles entregam no Brasil inteiro, né? E, enfim, então a cidade sem livraria, assim, por um lado é muito bom, as pessoas têm acesso a um catálogo, sabe, gigantesco, inesgotável, eles têm tudo, realmente, sabe? Mas, assim, por outro lado, você aumenta um pouco a força desses caras, né? É uma faca de dois gumes, né? E aí, pessoal? Nossa, estamos, assim, intenso. Amanda aqui trouxe muitas informações, né, Amanda? Fico feliz em ter ajudado. Acho que para todo mundo aqui do Componente e fora também foi uma grande aula. Quero saber se tem mais alguma pergunta, alguma consideração. Aí, falem quem quer ainda falar, fazer alguma pergunta. Se não, eu tenho uma última. Assim, encerrando, que eu acho que foi um papo que aconteceu já no nosso Componente, Amanda, e você trouxe também, em algum momento, um pouco... Você já falou isso, mas, assim, a gente, no Componente estava falando, né, sobre o futuro do livro, né, assim, um pouco futuro das mídias analógicas, né, no mundo que está se virtualizando tanto, né, indo tanto para esse campo, né, se há futuro, que futuro é esse? Você já deu várias pistas aqui, a gente já conversou de várias pistas, mas talvez, enfim, faz um último pensamento assim, sobre esse que a gente pode esperar. Eu lembrei até da pergunta da Patrícia que eu não respondi, que ela perguntou sobre livro infantil, né? Se eu achava melhor, qual era a plataforma que eu achava melhor, digital ou impresso. Não sei, acho que assim, quando a gente está falando de criança, só para voltar aqui a pergunta da Patrícia, que eu tinha esquecido de responder, quando a gente fala de criança é uma coisa muito... assim, eu sei que as crianças já estão nascendo com tablet na mão, né? A criança já vai na tela da TV querendo passar, né? Enfim, já reclamando que não passa a tela na televisão. Mas, assim, eu acho que criança também ainda tem uma questão muito tátil, sabe? Tipo, é engraçado você ver, principalmente criança pequena com livro, né? Que criança quer quase comer o livro, né? Quer apertar, quer amassar a página, mas eu acho que tem uma coisa, né? Até, enfim, os teóricos de literatura infantil falam isso, né? Que o livro infantil tem muito essa coisa tátil com a criança, né? Do objeto mesmo, né? E acho que, assim, é uma coisa que na criação de leitor a gente conversa muito também, que esse contato, sabe, com o livro físico também o livro tem um certo fetiche, assim, não deixa de ser, né, o objeto livro, né, pela questão do colecionismo, pela questão também da praticidade, sabe, né, que você carrega para qualquer lugar, não precisa carregar, não acaba a bateria, então... E aqui no Rio, até uma coisa que meu marido fala muito, eu gosto de andar com livro, porque livro ninguém vai me roubar, né, celular rouba, um Kindle rouba, o livro ninguém vai me roubar, né, eu tenho mais essa questão. Mas, assim, brincadeiras à parte, essa é uma questão, assim, que todo mundo conversa muito, sabe? Até sobre essa questão mesmo da sustentabilidade, né? Que, por mais que a gente, né, só compre papel, que tem ali o selinho da floresta, né, do Pinheiral, que é feito só para isso e tal.
da celulose, né, com garantia, que é ecológica, não sei o que. A gente sabe que tem uma grande questão ambiental do livro impresso, né? Eu sempre penso nisso. A gente tem um livro aqui, eu tenho uns livros para mostrar, mas acabou que eu não mostrei nada. É um livro sensacional, mas não sei se está dando para ver que eu não estou me vendo na câmera, calhamaço, sabe? São 1000 e... Amanda, bota o livro mais para sua esquerda, mais para cima. Acho que agora deu, né? Aí. Calhamaço, esse pequeno calhamaço aqui. A gente teve que imprimir esse livro, nem foi impresso aqui no Brasil, porque não tinha gráfica de imprimir um livro desse tamanho. Esse livro tem é um romance de 886 páginas, da Helena Dorcanton, que foi uma autora que veio para a Flip. E, enfim, eu fico imaginando, sabe, quantas árvores, a gente fez, sei lá, foi uma tiragem gigantesca, que ela veio, vendeu pra caramba, sei lá, acho que a gente imprimiu uns 50 mil desse aqui. Impresso na China? Ah, não, esse aqui foi impresso na Itália. Mas até por causa do papel, que é um papel especial para ele não ficar pesando 2 quilos. É super levinho esse livro. Tipo, né? A gente carrega numa mão só, mas é um papel que só tinha lá, enfim. Foi um BO fazer esse livro. Mas assim, tem essa questão da sustentabilidade, sabe? Que a gente, né, é uma questão assim, que particularmente me incomoda, às vezes, um pouco, sabe? Quando eu vejo aquelas caixas com aquelas milhares de livros chegando. Mas, assim, eu acho que, na verdade, o livro digital e o livro impresso, pelo menos pelos próximos anos, eles vão caminhar muito lado a lado, sabe? Eu acho que para determinado tipo de leitura, talvez o livro digital seja mais prático, sabe? Mas para outros, talvez, sei lá, aquele livro de entretenimento que você vai ver se carrega, sabe? Dobra, coloca na bolsa, não sei, talvez seja mais prático um livro impresso, não sei. Acho que, assim, como tudo também é muito novo, a gente está fazendo tentativa e erro, sabe? O que eu apostaria mesmo, assim, uma aposta que eu tenho é o audiolivro, sabe? Está chegando muito forte, assim, nos Estados Unidos já é muito forte. Aqui no Brasil, a gente tem algumas empresas que trabalham com audiolivro, é a Audible e a Storytel. É uma grande amiga minha, ela é presidente da Storytel aqui no Brasil, eles estavam conversando com ela semana passada. Eles estão tendo um crescimento, assim, gigante, sabe? Muito grande. E é isso, né? São livros né, que são narrações de livros, né? Excelentes narrações. E é bacana, assim, pra, sei lá, a pessoa tá presa no trânsito, ou, sei lá, tá na academia, sei lá, tá fazendo comida, tá ouvindo aquilo ali, o livro, sabe, né? E isso tá crescendo bastante, até porque eles têm uma plataforma que é tipo um Spotify, sabe? Você paga mensal e você tem acesso a todas as gravações ali. Tanto assim, essa é uma tendência muito forte no mercado, tanto que, assim, a maioria dos nossos grandes, assim, aliás, a maioria não, hoje em dia, todos os nossos grandes lançamentos, sabe, aquele livro, assim, que a gente tem aposto, a gente lança mesmo, todos eles a gente lança no digital e no impresso, né, todos os nossos livros, lançamento, assim, a gente tem uma editora, que é só uma editora de e-book, assim, já só faz isso, né, transforma o arquivo digital, o arquivo impresso no arquivo digital. E agora também, assim, para as nossas grandes apostas, para os grandes lançamentos, a gente já lança simultâneo. O impresso, o e-book e o audiolivro. Já saem nos 3 formatos. Para a gente dá muito mais trabalho, que antes o livro tinha que ficar pronto, né, 1 mês antes de ir para a gráfica para ter tempo de rodar e fazer o e-book, agora tem que ser 3 meses antes para dar tempo de gravar o audiolivro, sabe? É que dá um trabalhão, assim, é um baita trabalho. Eu só coloquei aqui um link de um projeto que foi realizado no ano passado, durante esse grande ano pandêmico, né? Que se chama Escuta Audiolivres. É um projeto daqui da nossa universidade. Legal! Conduzido pela professora Aline e com participação de, enfim, outros docentes, discentes, técnicos administrativos, e foi muito bacana, né? Eles fizeram esse trabalho de transpor ao áudio livros de colegas nossos, inclusive, né? E hoje em dia a gente tem componentes curriculares que estão focados na questão do audiolivro, né? Eu ia falar audiolivre. Do audiolivro, né? A questão da captação do som, enfim, essas questões bem específicas. Pois é, que o audiolivro tem isso, é uma questão do narrador também. Por exemplo, a gente teve uma questão, até quando a gente foi fazer a narração do primeiro livro do Laurentino. É um livro imenso, né? Um livro difícil, um livro denso, um livro assim, né? Que às vezes, assim, você acaba uns capítulos, você para de ler e fala assim, cara, só vou ler esse livro daqui a 2 semanas porque eu tô mal, sabe?
E assim, colocaram uma pessoa para ler o livro que ele parecia um narrador de anúncio de funerária, sabe? O cara tinha uma voz assim densa, meio Cid Moreira. Aí, gente, eu lembro que eu liguei para o menino da empresa e falou pra gente, assim, cara, vem cá, você quer que a gente seja processado por suicídio, né? Porque, né, havia são uns detalhes muito pequenos, o cara era ótimo, sabe, narrando, mas ele realmente parecia o Cid Moreira, sabe? Aí você falou assim, gente, tipo, são pequenas minúcias, assim, que a gente nunca tinha pensado e que agora é isso. Aí eu fiquei uma tarde inteira, sabe? Ficamos eu, meu chefe, meu publisher, ouvindo, sabe, 40 narradores diferentes para escolher um, sabe? Eu penso assim, gente, quando na minha vida, há 20 anos atrás, eu imaginar que eu estava fazendo isso, sabe? Super legal, né, Amanda? Porque aí a gente está falando também de formação, né, e de novas profissões. Sim, exatamente. É isso que você está falando. Como é que você, né, não tinha um curso para isso, para te preparar para isso, né? E, na verdade, é um pouco da nossa aposta com esse curso aqui na universidade, né? Uma graduação que tem dentro som, imagem e imagem e movimento. Nossa, maravilhoso. Que há um cruzamento, sabe? Então, assim, a gente tem uma disciplina de voz, né? Mas, assim, é para ser cantor? Não, é para narrar. E aí, o que você tem que saber? Você tem que saber tanto de acústica quanto de performance, né? Do corpo. Exatamente, claro. Interpretação. E esse mercado de audiolivro, assim, para quem quer trabalhar com narração, é um mercado, assim, que a gente tem muito, muito, muito emprego, sabe? Porque é isso, você, assim, no começo, os narradores que a gente tinha, no mesmo narrador, era muita pessoa que fazia dublagem, que é outra coisa também, completamente diferente. Às vezes o cara é um excelente dublador, mas para ler um texto corrido, sabe? Não funciona. E também, às vezes, por exemplo, o cara narra um autor que você já conhece, sabe? Às vezes você vai ler um livro super sério, eu lembro que aconteceu isso também, não com a gente, mas com um colega da Intrínseca. Foi o cara que fazia a dublagem do Ed Murphy, sabe? Era um livro de economia, sabe? Do Piketty, seríssimo. 1000 páginas, sabe? Sei lá quantas horas de narração. E era o Ed Murphy narrando aquilo, sabe? Virou uma piada no mercado, que ele mandou áudio, assim, para os colegas. E era aquela coisa, sabe? Não, porque o capitalismo do século XIX parecia o Príncipe de Nova York, sabe? Tipo... Era de Hollywood, assim, que era o Príncipe de Nova York lendo Piketty, sabe? Era, tipo... Então, assim, tem essa questão, sabe? Que vira piada, mas é isso. É igual, sabe? O cara fazendo um anúncio fúnebre lendo o escravidor do Laurentino Gomes, sabe? Então, assim, é um mercado que tem, assim, tem muita vaga, sabe? E que precisa de muita gente mesmo, sabe? Porque é uma coisa nova. As empresas, né, hoje em dia, tem até estúdios que estão se profissionalizando em fazer só audiobook, sabe? No Jacarandá, que trabalha com a gente, que eles só estão fazendo audiobook agora. Fizeram um estúdio de ensaio, de banda, e estão se profissionalizando nisso. Então, acho que tem muito, muito mercado, sim. Até para audiovisual também, uma coisa que a gente faz até hoje em dia, nem tanto, mas que a gente ainda costuma fazer é muito book trailer, sabe? Para lançar no YouTube, lançar nas redes sociais, sabe? Então, o pessoal que faz audiovisual de produção, é um trabalho que a gente geralmente contrata a produtora para fazer. E às vezes a gente até importa, assim, quando é livro estrangeiro, a gente até importa, faz uma legenda, mas não fica tão legal, sabe? Porque não fala tão bem com o público da gente, sabe? A gente prefere fazer o nosso mesmo. Então, acho que tem muita oportunidade, sabe? Não só com o livro em si, mas acho que com as coisas que circulam em volta dele, sabe? Olha, a gente tem uma mensagem de agradecimento aqui da Jéssica, dizendo maravilhosa, aprendi muito, adquirimos os livros, mas muitas vezes ignoramos todo o processo até ele ficar pronto. Hoje pude entender uma pontinha disso tudo. Pô, Jéssica, obrigada. Que bom que deu uma luz, né? Que foi, acho que... Não lembro quem foi que falou, mas enfim, que é isso, né? Às vezes a editora se sente um pouco alienígena, né? Que as pessoas sabem que existem, mas ninguém nunca viu, né? Meio tipo, sei lá, enterro já não, né? Todo mundo sabe que tem ali, mas ninguém nunca viu. Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, uma consideração, queria que a gente fosse encerrando aqui, né? Fiquei pensando a gente tirar também uma foto selfie deste momento, quem puder abrir a sua câmera e, né, fazer um registro, já que a gente não tem a mesa do bar, né, Amanda? Pois é, que tristeza. Que tristeza. A saideira após, assim, pelo menos um registro de imagem desse momento. Quem puder abrir a câmera, por favor, e aí eu posso fazer a foto aqui. Beleza, quem puder, quem estiver disponível. E agradecer muito pelo teu tempo aqui, por estar compartilhando
né, com a gente tantos conhecimentos. A gente é ótimo, é sempre legal falar assim do trabalho da gente, porque né, a gente fica. Trabalho de editora, sempre que a gente fala, um trabalho muito solitário, né? A gente fica aqui, principalmente com pandemia, né? Pelo menos, né? Em tempos mais normais, a gente consegue encontrar as pessoas, conversar, né? Trabalhar no mesmo ambiente. Mas com pandemia, a gente que já era solitário, fica solitário a milésima potência, sabe? Gente, então vamos preparar aqui para selfie. Amanda, olhe um pouquinho para a sua... Depois é porque a câmera está aqui do lado, gente, porque é o seguinte, o meu laptop, eu descobri meia hora antes daqui da apresentação que ele tinha morrido, entendeu? Então, a gente pegar uma câmera emprestada aqui do Bruno, que não tá, eu não sei mexer muito bem nela. Vamos lá, então. 2, 3, e... Já foi. Gente, muito obrigada. Olha, muitas mensagens agradecendo, Amanda, no chat, dizendo que foi muito interessante. E quero agradecer também enormemente a você, a todo mundo que veio, né, que está presente, mas especialmente a você, assim, por ter compartilhado tanta coisa com a gente, né, informações que a gente não... Muito difícil a gente encontrar por aí, né? Realmente eu também não tinha ideia de como é que era todo esse processo. Então aprendi muito hoje e te agradeço. Obrigada. Pois é, que é muito aquela coisa, né? Acho que editor só fica em casa lendo, né? Seria tão bom se fosse assim, sabe? A gente lê muito, mas acho que é o que a gente faz menos, sabe? A gente responde mais e-mail e resolve pepino e briga com os outros do que ler, sabe? Mas, gente, muito obrigada mesmo, eu gostei muito. Sempre que precisar, a gente está aqui, é só dar um toque. Então, muito obrigada mesmo. Obrigado, Amanda. Então, obrigado, pessoal, pela presença. Semana que vem estamos de novo aí na aula. Gente, a gente se vê semana que vem, tá? E Felipe, que tem uma pergunta sobre o tema, sobre o trabalho, a gente conversa na aula que vem, tá certo? Eu preciso trazer o tema da aula que vem. Então, obrigada. Obrigada, gente. Valeu, Amanda. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, bom final de semana. Parar a gravação, né?